estamos iniciando mais um AlvoCast nesse dia frio, né, Rogério? Rapaz, que semaninha abençoada que nós Normalmente passamos, a gente faz só com a camisa, não tá mas dando. não tá dando. Nem com o ar-condicionado aqui do Aládio não tá dando hoje. Muito frio essa semana. Frio demais, velho. Hein? Entramos Roxinha? numa fria, literalmente, né? Porque Uma semana só de dia geladinho. O sol de geladeira, né, cara? Sol dá de uma geladeira. agonia. Você avô no sol, o sol não esquenta nada. Parece que você Tudo abriu tá a geladeira, gelado. tá aquela lampadazinha. Não. Aqui, meu sol. Mas ao menos a gente fica alegre, né, cara? Eu acho sim, que o sim, dia é iluminado, A claro. gente fica... o dia fica mais limpo, né? Não, e é o azul gostoso. fica mais a azul. energia. Energia não A gente fica tem boa. mais energia, tem mais energia. Porque a gente faz tudo para aquecer o corpo, né? Então a gente trabalha rapidinho, não tem aquela moleza, né? Pra andar de moto eu também prefiro que nem garoe. Nem serena não gosto. O resto passa. Se tiver meio nubladão e tal, beleza. Mas, cara, quando a garoa é o pior do que a chuva. A garoa ela entra no cérebro da pessoa, vai descendo abaixo, velho. Eu fico quase doido, cara. Quase doido. Agora, mas eu vou achar, já é tempo. Já é tempo. Que horas são aí? Sim, no meu aqui... 18h03, por aí. É É horário de 5h60. Brasília, eu não sei, é horário de Brasília. 5h60, igual dizia 5h60. É a hora que você estiver assistindo, cara. Pouco importa se é madrugada, de dia. Né? A gente só queria se exibir. A gente só quer se exibir. Só quer se exibir. Ó, sabe o que é... Cadê o meu dedo? Ih, sonha! Aládio, Olha lá, calma. o Aládio já tá Toma se um café manifestando. enquanto isso aí. É caro. Pelo amor de Deus, é caro. Esse relógio aqui é Rocco Barroco. Rocco Barroco. É caro. Avisa a Sueli que é caro pra caramba esse relógio. E só tem um distribuidor aqui. E em um Curitiba. distribuidor no Brasil. No Brasil? Eu acho que é no Brasil, é. Pensei que era aqui no Não, mas eu vou Paraná. contar a historinha rápida aqui, Tá. ó, porque hoje a gente tem um assunto tópico que vai congelar a galera. É Se mesmo? você achou que você passou frio semana passada, prepare seu coração, puxa sua cobertinha. Esse episódio vai deixar você com frio na espinha. Vai, não, frio no pensamento. Vai congelar o cérebro da pessoa, dar aquela. "Oi", não acredita. Mas é desafiador e, pelo que a gente conversou aqui com os convidados, é sensacional. Né? E outra. Vieram brasileiros que moram na Itália. Certo. Nos procuraram lá da Itália. Olha, né, chegou o AlvoCast. Tá vendo onde é que a Ei. gente tá chegando? Não, a gente tá. Ei, peraí, deixa eu sentar direito aqui, velho. Alguém da Itália chamou a gente no WhatsApp perguntando se poderia vir participar do AlvoCast. Itália. Itália, pensa bem numa coisa dessa, né? Então hoje o negócio está gelado, se prepare. Mas antes disso, tem um convidado que a gente fala com ele, cara, vamos lá gravar. Vamos lá gravar. E ele, não, estou viajando. Estou não sei o quê. Eu falei, cara, esse cara tá me enrolando. Olha. Não é possível. No primeiro dia eu conversei com ele, vamos. Agora, não, tô enrolando. Aí ele falou assim, para provar para vocês que eu vou, ele mandou o relógio. Mandou o relógio pra gente. Ó, 2 relógios pra gente, que bonitão, Rocco Barroco. Rocco Barroco. Entendeu? O único representante no Brasil dessa E marca. se não for, vai ser porque é nosso amigo. Se não for no Brasil, ele não não for importa. no Brasil, é no mundo, é esse cara. No mundo. Homero Clock. Nas galáxias é o único. Meu, o Homero Clock, além de ser brother nosso, um gaúcho de Lages, vocês vão... Cara, é muito Ele figura. falou que vai me ensinar a tomar chimarrão. Eu duvido. Eu não Cara, tomo eu chimarrão. já tentei, não consigo. Eu não tomo consigo. chimarrão. Não? Não, fazer você tomar? Não, ninguém consegue. Não. Minha esposa já tentou, ninguém. Ó, primeira coisa, o Mero vindo aqui, desafio, traz a cuia e a bomba e vamos enfiar um chimarrão goela abaixo do rocha. Vamos ver se consegue fazer o tomar chimarrão. Esquentar ele, se tiver frio, vai esquentar ele. Mandou o reloginho aqui. Pô, mas é O que você bonito, acha? né? Eu achei bonito, Lindão, meu. lindão. Estão vendo aí? Não estão vendo? Vai lá na loja dele. Vai Tem na uma loja no dele Shopping Miller, Homero Clock. o Mero Clock. Vai ver de pertinho esse relógio. E ele tá dando uma promoção para quem for lá e disser que é do AlvoCast, tem um desconto. E for inscrito, né? Desconto brinde, tem um negocinho lá. Ele falou que vai. Desconto, brinde, sociedade. eu não Sociedade, lembro. compra a relojaria do cara, não sociedade. importa. E lá é bom de negócio. Se o Homero estiver na área, Jockey Plaza, Jockey Plaza. Shopping Miller, que Shopping foi a primeira Miller. loja dele. E Pátio Batel. Pátio Batel. o quê? Alameda de Serviços. Homero Entra lá. Clock, gente. Homero Clock não é fraco, cara. Aqui, ó. Hein? Que horas são, hein? Não fala que São é horário de Brasília. 5h60. Horário de Brasília. Horário de Brasília. O cara vai saber se o cara perdeu o sono, acordou Vai saber se a pessoa tá na Itália assistindo esse episódio. Itália! Que hora será que é na Itália agora? Agora 18, 19, 21, 22, 23 horas. É 5 horas Pra mais? frente.
Pra frente, né? É. A mais. A pessoa deve... Estão tudo dormindo na Itália. Só se tiver com insônia que tá vendo a gente na Itália. Muita Cara, gente vai vê chegar na Itália hoje. Muitas pessoas na Itália. Você italiano aí que tá aí vendo a gente, dá um macarrone, sei lá. Comendo uma bela pasta. Uma pasta, sei lá o quê. Você que é ligado. Vinho. Chega de enrolar. Vamos lá. Por falar em massa, Proença Pizza. Proença Ô, Pizza. Tiagão, qual que é o sabor? Vamos ver. Ele sempre manda um sabor surpresa. Hoje o Thiago tá ferrado. Por quê? Por quê? Hoje o negócio vai ser diferente. O Thiago veio aqui e contou uma história que a massa dele é napolitana. Que não... é verdade. Isso aí. Os italianos Hoje os italianos estão aqui, vão comer essa sua pizza. Porque você fala que é pizza italiana, a gente não sabe, a gente nunca teve na Itália. A gente já sabe que é gostoso. Agora tem italiano aqui. Italiano hoje aqui na mesa, manda, Tiagão, mais próximo da Itália que você conseguir, mano. Responsa, se vira, massa fermentada com 30 dias aí, se vira agora. E já manda um belo vinho. Um belo vinho, porque aqui tem que, né? Mexe nessa adega aí. Mexe nessa adega aí, moço. Mexe nessa adega, abre a mão aí, que hoje o negócio vai pegar aí. Então, vamos em frente, né? Vamos lá. Para as pessoas saberem com quem a gente vai conversar, qual o nível da geladeira que tá ligada aqui hoje. O Alad vai rodar um videozinho pra gente só pra esquentar as turbinas. Esquentar as turbinas? Podemos usar essa palavra hoje? Não sei. Congelar a turbina. Congelar, vamos lá. Vamos ver. Roda lá, Aládio. This is how legends are made. This is how legends are made. This is how legends are made. I'm cranking up on the throttle, victory is mine. Show you the harder the battle, harder I fight. I've come too far to quit. Step back, I'm going in. I'm cranking up on the throttle. This is how legends are made. Like iron from the fire, getting stronger. This is how legends are made. Above it all, untouchable. Eu não falo que sempre, como é que é? Se tá ruim pode piorar? Fala. Se tá ruim pode piorar. Se tá numa fria pode congelar. Pode congelar hoje, hein? Eu tô meio agoniado aqui. O cara já tá numa fria, ainda pode congelar. Mas vamos dar um bem-vindo aqui, caprichado, para os nossos amigos brasileiros e italianos, Denilson e... Andriara Piccoli. Piccoli. Aprendi. Zanotto. Denilson Zanotto. Seja bem-vindo, gente. Muito obrigado. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Alvocast na Itália agora. Alvocast na Itália. Essa aqui eu tô muito, isso aqui muito exibido hoje. Nós estamos cheios da... Que é isso? Cheio de orgulho hoje. Mas que legal, eu conheço esse casal aqui há um tempo, né? Quantos anos, André? Você que é boa de conta? Do casamento. Olha, casamento são mais de 20 anos. Mais de 20 anos. 20 anos do casamento? Não, o casamento, foi 12. 2013, né, o casamento. A gente trabalhava ela trabalhava numa empresa de eventos e a gente se conheceu lá e tal, e trabalhando, a gente fez um monte de coisa. Isso que faz 20 anos, mais de 20 anos. Aí um dia chegou e falou assim, Rogério, eu vou casar e vou pra Itália. Eu falei, como assim? Tudo junto. Eu tô casando e tô indo. Eu caso hoje, viajo segundo. Tudo junto. Meu Deus. Daí a gente fez um casamento, e o casamento foi surpresa pros convidados. Pensei que era pro noivo. A galera foi... Vai casar hoje, rapaz. Hoje Para vai com casar, essa enrolação aí. Mas casamento caipira, aquele da espingarda, né? Mas foi isso. O noivo também teve que casar. Mas só viaja se for casado. Aí, então, tá né, noivo? Aí eles chegaram... Mas não foi você que me obrigou, foi a empresa, né? Porque eu fui transferido daqui para Itália para poder levar ela como esposa e meu filho. A gente tinha que ser casado. Pela lei italiana, convivência não é aceito como dependente. União estável não funciona. E
por imposto Não é de aceito renda, como por- dependente. Exato. Então a empresa não poderia me transferir se ela não fosse como Certo. casado. Então a gente teve que casar antes de ir. Qual a empresa que eu tenho que reclamar agora? Reclama tenho- onde? Vai lá reclamar agora. Tem que ir lá falar. Agora não dá pra processar a empresa, agora Já. Tô brincando. Não, mas foi muito legal porque todo mundo tava lá jogando futebol, churrasco, comida, não sei o quê, todo mundo por ali, né? Aí dali a pouco subiram um elevado que tinha assim, daí tava tudo preparado, assim, um jardim lá, Uau. Tava ar tudo- livre, tudo pronto lá. A gente, em meia hora, a gente ficou pronto de noivos. E eu nunca vi uma noiva se arrumar tão rápido, né? Foi. Normalmente a noiva tem o dia da noiva, né? Sim. Eu me arrumei em meia hora. Foi muito E- top. E as Foi. pessoas já estavam perguntando, mas cadê a Andriara? Cadê a Andriara? Cadê o Denilson? Tá, mas eu sumi depois, né? É. Quando deu assim, uns 20 minutos que ela já tinha sumido, daí eu sumi. Em 10 minutos eu tava pronto. E foi assim que começou a nossa história. E tava lá o Rogério, coordenando a Tava equipe eu. de filmagem de fotos, Fazendo só. foto e vídeo. registrando. Não, e daí eles essa- foram embora, foi outra novela pra gente editar o Imprimir. álbum, né, cara? É. Porque escolheram depois de anos lá. Daí, beleza. Aí monta, manda. Daí ela, gostei aqui, alterou aqui, não sei o que. Daí vai pro Denilson, não sei o que. E ficamos. Aquela novela. Não, e não mas era saiu. tão agilizado naquele tempo, né? Não era como hoje, que hoje é tudo muito mais Sim. fácil, né? Naquele tempo as coisas não eram tão digitais, né? E aí, A gente tava numa naquele transição. O tempo... Rogério era de ponta, eu já me lembro que ele fez tudo no Google, né, no servidor, É, então, Google ele Drive. abria os álbuns lá e folhava o álbum no telefone. né? Foi muito legal, né? O Rogério sempre inovando. E assim, uma coisa que em particular tem que falar, que a Andriara lá na Itália, a gente conversava assim, algumas coisas aí, nessa de resolver coisas, né? Daí ela dizia assim, cara, tem uma coisa nova que estão fazendo. Daí ela mandava ideia. Daí eu falei, não, mas isso aí, não sei o que. Não, Rogério, tem outro troço que eu vi aqui que você se adapta, vai fazer. Ela não queria que eu parasse. Eu falei, não, já encheu os negócios de foto, acho que vou fazer outra coisa. Né? E ela, não, tem outra ideia aqui, vai fazer, você não pode deixar disso. Você gosta disso, você faz bem, vai embora. Vídeo, né? tá na- Audiovisual. audiovisual tá na tá veia. né? Ele E tava... Quando ele tava chegando no topo, ele tava querendo mudar, né? Mudar, fazer diferente, fazer alguma coisa, né? Aí ela E não, fez vai diferente, embora. né? E hoje a gente tá aqui gravando e vocês... cara, Tá legal isso, A hein? vida é muito legal, né? A vida faz né, a gente se cruzar por caminhos que a gente eu sempre tenho uma frase que eu falo que são conexões divinas com pessoas. Sim. Quando Deus conecta a gente, quando né, estabelece a conexão, ela dura. Vocês ficaram Dura. quantos anos na Itália? E hoje estão aqui sentados na nossa mesa. Quando a gente começou ano passado, jamais ia imaginar a Andriara e o Denilson aqui sentados né, na mesa. Chegamos ontem, detalhe, demos prioridade pra isso. Olha, ó, chegaram e já Ah, desembarcaram então, aqui. eu vi gente bocejando. Eu por vi aqui. já vi gente. Porque o O fuso olho, horário, né? o olho Tá já tá pegando, assim, ó. Porque aqui, pra mim, pra minha cabeça, já são 10 da noite, né? Já tá na hora de aterrissar. E aí, legal Então- demais. E o Gabriel veio junto? Gabriel tá aí também, Quantos anos tá? 18. Meu Deus. Saiu daqui com 6 anos, né? A gente teve o aniversário do Gabriel no mesmo dia. Depois de tudo, a gente teve o aniversário dele de A gente Batman. comemorou tudo naquele foi dia, tudo. porque Foi nós o ia embora. casamento, porque tava indo. É, Não, pra- a primeira coisa que chega lá tinha futebol. Era pra ser uma festa de despedida só, né? Sim. Daí então a gente teve um futebol de manhã, aí um almoço bacana, e aí Aniversário do Gabriel. ia ter o aniversário do Gabriel à tarde. Né? Por Então tava último. toda a classe, a turma do Gabriel da escola tava lá, só que É. daí a gente, no meio do caminho, a gente desviou, fizemos o casamento, e aí voltamos pra festa. Pra fechar no final da tarde. Mas foi assim, uma coisa impressionante. Foi depois muito do legal. casamento. Contido, Foi como fala? surreal, Um conteúdo É. de emoções. contenuto. Contenuto em italiano. Vai falar só dos italianos aí que é bom. A gente pode soltar falar os conteúdo, italianos. fala aí no meio que é legal. Mas é. eu gosto disso. Eu gosto. Mas Eu também gosto. Pois nossos amigos. E vocês mudaram pra Itália por quê, Denilson? Então, eu trabalhava numa multinacional aqui em Curitiba que tem um escritório lá na Itália, nessa região onde a gente mora. Só que eu apliquei para uma vaga em Hong Kong. E quando participei de todo o processo, eu fiquei em segundo lugar nesse processo. Então eles escolheram uma outra pessoa para ir para Hong Kong. Só que o que eles falaram? Hong Kong é quase na China, né? Quer dizer, eu sei. lá na Essa é a ideia. na China. É quase do outro lado do mundo. É quase do outro lado do E mundo. assim, né? eu falei pra Adriana, me falaram que tem essa vaga e eu tô querendo me candidatar. Você vem comigo pra Hong Kong? Ou te largo. Tipo assim... E você ia? Ela falou, voa, Uau. com você onde você for. Né? Tamo E aí, junto. Que lindo. E aí me ligaram no RH falando assim, olha, temos duas notícias pra você. Uma boa e uma ruim. Eu falei, começa pela ruim, né? Você não foi selecionado pra vaga em Hong Kong. Eu falei,
Pô, mas qual seria a boa, E então? tem uma boa ainda? Ela falou assim, a boa é que a gente tem uma vaga na Europa e eles não querem fazer o processo seletivo, eles querem oferecer pra você essa vaga se você tiver interesse. Uau. Diretão. Cara, tipo assim, eu mirei na vaca e acertei na mosca. Sim. Muito melhor, teoricamente, né? Foi muito mais preciso. Exato. E aí eu falei, sim, eu tenho interesse. E daí comecei a conversar com as pessoas, mas onde que eu vou ficar na Europa? Daí me falaram, se você tiver problema com a documentação, você fica na Inglaterra, porque é mais fácil aceitar o imigrante. Mas se você não tiver problema com a documentação, é na Itália o escritório. Eu falei, opa, na Itália eu não vou ter problema, porque eu sou cidadão italiano. Pronto. Aí o cara falou, então tá decidido, você vai ficar na Itália. E aí me mandou o endereço do escritório na Itália. Eu comecei a ver o lugar, eu nunca tinha ido pra Itália, né? E aí me deram 60 dias pra eu chegar lá. A gente fez um casamento nesses 60 dias, fizemos Mudança. a mudança, porque eles me mandaram toda a minha mudança de container pra lá. E chegamos, nós três lá, eu, ela, nosso filho. A cidade vista pelo Google Earth. Vimos pelo Google Maps ali a cidade, vista né, Street View. E assim, não falava italiano. Chegamos com um passaporte italiano, sem falar italiano. E não é capital, assim, é uma cidade mais Perdemos o menor. último voo, é uma cidade pequena, 30 mil habitantes a cidade. Saímos Vixe, daqui o pra bairro, cair né? numa Meu cidadezinha. Deus. É um Nossa bairro. cidade tem quantos mil habitantes? A nossa cidade onde a gente tá Mil e- morando hoje tem 1.200, que é um bairro de uma cidade. Opa. Ui. É um bairro de uma cidade. São 6.500 na cidade, mas 1.200 no nosso bairro, assim, que é afastado da cidade, né? Que eles chamam Afastado. de fração. É uma fração da cidade. Não existe nada afastado É. na Itália. É. É tudo junto reunido. É. Porque a Itália é muito pequena. Então, Sim. nós chegamos na Itália lá os três, e daí chegamos numa sexta-feira, sexta-noite, né? Então, sábado de manhã, falamos assim, vamos conhecer o lugar, né? Vamos até a empresa, né? No caso, não vou fazer propaganda aqui, né? Vamos até a Pode falar, empresa. fala aí. É nossa, aqui tá aqui, vamos, né? É. Fala. E aí, Não tem problema. quando a gente tava chegando, assim, paramos num sinaleiro, olhamos uma empresa com o sobrenome dela, Piccoli. Piccoli Dio. Do lado, uma empresa com o meu sobrenome, Zanotto. Não. Meu Deus. Sim. Não. E aí eu falei, pô, tamo em casa. Tamo em casa. Nossos parentes aqui, né? E aí viramos. Achamos a família. Vimos a Electrolux, beleza? Agora vamos ver as escolas, que tinham já indicado pra gente umas escolas. Fomos lá, passar na escola, e daí fomos ver as colinas. Ali é a área do Prosecco, onde a gente mora. Aham. Onde começam as colinas do Prosecco. As colinas do Prosecco, onde Conegliano, a Val do Biade. A gente tava em Conegliano. E aí, já nos apaixonamos pelo Cenário. visual. O cenário é maravilhoso, é coisa de filme. Tudo bem que depois a gente foi entender o que é, né, o vinho italiano que a gente serve, né, e a gente faz todo um charme, né, tal. Depois a gente teve que conviver com o veneno que é colocado nas vinícolas, né. E É mesmo? É muito veneno. Eles estão mudando muita coisa, né? Tá melhorando, né? Nessa área, né? Nesses 12 anos a gente Mas- percebeu mudanças. E na Itália tem muitos venenos que no Brasil ainda usa e lá ele já é proibido, né? Sim. É, na Pela- agricultura. Pela Anvisa, não sei. Aqui. Pelos órgãos que E regulamentam, tinha um né? monte de vinícola por perto, é isso? É, Assim, e lá por que- todos os lugares tem vinícolas. Como o país é muito pequeno, né? Imagine, a área da Itália é a área do Rio Grande do Sul. É tudo muito perto. Tem 60 milhões de habitantes. Tudo muito perto. Imagine botar 60 milhões de habitantes no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E eles perguntam pra gente, né? Às vezes, mas o que tem entre as cidades no Brasil? Porque lá tem cidade. Entre as cidades tem cidade. É sempre cidade. Mudou a Aqui rua tem- é outra cidade. Aqui tem mato, né? Lá, Tem um campo é um hectare. Né? Estrada. Não é como aqui que o cara tem um campo de 200 hectares. Não, cada campo é 1 hectare. Sim. O cara que tem 3 hectares já tem uma propriedade. E aí Já é considerável. um magnata. Assim, como lá os italianos não têm muitos filhos, acontece de um campo não ter mais herdeiros. E aí eles vendem esse campo o governo vende para outro fazendeiro. Então o cara tem um campo aqui, um campo aqui, um campo lá. E aí Espalhado. as máquinas, por exemplo, as colheitadeiras, não tem aquelas plataformas gigantescas. A plataforma é uma que dobra e vai na rua. O cara consegue com a colheitadeira andar pelas ruas para poder ir para o próximo campo. Tá. Então eles não podem ter equipamento. A colheitadeira em si é grande, mas a plataforma Sim. não. Porque senão não transita. Passa na rua. É. Então a Itália era toda condensada, assim. Então, Compacta. compacta. Então, entre um centro urbano e outro, tem muito campo de vinho, né, de vinhedos. E aí você está vivendo dentro dos campos praticamente. Então o veneno chega nas casas. Ah, E é isso que é o Tem problema dias da que eles Itália. falam pra fechar as janelas Chega pelo ar. pelo No ar. Então tem dias que você tem que deixar a janela fechada. Por exemplo, sempre que chove, no dia seguinte eles aplicam o veneno. Porque Lava. porque tem um fungo de mofo, né? Mofo, isso. Que se eles deixarem isso acontecer, perde, né, o vinhedo.
E a chuva tira o veneno, talvez. Não, a chuva ela traz a umidade para dentro do cacho de uva. Sim. E aí causa o mofo. Causa o Então, toda vez que chove, e lá às vezes chove muito, eles aplicam o veneno. novamente. O fungicida vem Então, no às dia vezes a seguinte, gente sai para caminhar naquela estrada linda do vinhedo, né? A gente sempre leva o cachorro, que tem uma estrada dessa perto de casa. E aí a gente escuta o motor do trator, e aí a gente vai chegando perto para ver se é o trator do veneno. E aí, quando a gente vê a nuvem de veneno, a gente tem que voltar, porque você não pode passar, porque você vai aspirar, né, o veneno. Sim. Mas, né... Tem o ônus e o bônus. Então eu vou fazer um parênteses aqui e perguntar. O vinho que vocês tomam lá, a gente toma ele aqui, é parecido? Você vem aqui, não a marca de repente, mas você chega, esse aqui é italiano. Vocês conseguem sentir uma diferença, a gente saber... consegue sentir, por exemplo, você comprar um vinho de 2 euros no mercado, que tem, né? Vinho na Itália não é caro. Se comprar um vinho de 2 euros e um de 10 euros, você sente a diferença. Uhum. E hoje a gente consegue sentir essa Muita diferença? Muita diferença. Aham. Então, E tem os aditivos também, né? Tem vinho que tem aditivo, tem vinho que não. Tem vinho que é muito artesanal, tem vinho né? orgânico. Tem Tem vinho vinho- sem sulfites, né? Que é o sulfites é aquele que faz o vinho durar por mais tempo, né? Tem o vinho Sem estragar na comercial garrafa. e o vinho que é artesanal, que é aquele senhorzinho que ele Que é o aprendeu. nosso Campo Largo, do Durigan, aqui. É igual, sem tirar, né? Digamos que é a ideia. Del Rey. Desculpa, mas é Durigan, a mas ideia. a ideia. A ideia. É que, assim, eles têm uma tradição milenar ali, Sim. né? E de agricultura feita com muito método. Os idosos lá, eles tramandam aquilo que eles sabem para as próximas gerações, e ainda é um país onde as gerações respeitam, né, o saber do idoso, né? Muito. Então, eles aprendem, né, a passar e as pessoas aprendem a fazer com método. Então, o italiano ele faz tudo com método. Se você faz uma torta, eles vão querer saber quantos gramas de açúcar, de farinha, qual é o ingrediente que você colocou, Não quanto pode dizer, tempo de eu forno. faço a olho. Como a gente faz aqui, né? Tudo. Não, é uma pitadinha. Eles têm uma receita Eu e... peguei e joguei. Né? Não, eles seguem um método Tem um método. para fazer tudo. Tudo. Então, o vinho, eles fazem com método. E daí, se você pegar um agricultor, por exemplo, o pai de um amigo nosso, que ele tem uma vinícola, um dos vinhos melhores que a gente já experimentou ali, né? Sim, na região. O Luqueta Vinhos. Um abraço para a Luqueta Vinhos. E eles... o vinho dá muita diferença. Ó, Luqueta Vinho, a gente tá esperando na próxima vinda deles aí Ai, verdade. pra saber se é verdade essa história que eles estão Vamos contando. trazer. Não, a gente vai trazer. Estão contando, então a gente Vamos tá aqui. degustar também, né? vamos E a gente degustar tem que isso aí. convidar o Marco Luqueta, porque ele é Marco casado Luqueta. com uma gaúcha. Tem que convidar o Marco Luqueta para vir aqui falar Isso mesmo. dos produtos. Pronto. Nossa. Maravilha. Porque ele sendo filho de agricultor e vendo todo o processo, ele desenvolveu um produto que ajuda a planta a não precisar de herbicida, De fungicida. de também. fungicida. Um ativador. Um ativador da Caramba. planta Orgânico. que ele não... Que show. A planta precisa cada vez menos de Agrotóxico. de agrotóxico. Então, vale chamar o Marco Luqueta aqui para falar Tá, com então vocês. já falamos do vinho e as massas. Vamos exemplo, a pizza. Como é que é a pizza? Como é que é? Porque aqui a pizza é a brasileirada. Nossa massa aqui é, né, por mais que a gente vai em lugares aqui que são italianos, são comerciais ali, né? Ela é feita para vender em demanda. Sim. Então conta pra gente isso aí também. A pizza aqui é muito carregada, né? É para carregar no sabor, eles carregam na gordura, né? E Proença Pizza, É. há um limite nisso. Ele Então, ele Vocês sabe. têm que provar o Proença Pizza. Ó, Tiagão, vamos mandar ele aí. Eles vão estar aqui esses dias, mandar eles aí na Proença Pizza, provar a A tua gente pizza vai. e te dar o Fechou. parâmetro. A Porque gente o pode Thiago. dar o selo. A gente pode criar o Ih, selo. Olha, vamos ó. criar um selo Boa. da Itália. A Na gente Itália. pode. Porque o Thiago, ele veio aqui no nosso podcast e ele contou que ele procurou esse caminho de chegar a pizza mais napolitana, mais a massa e tal. Então ele não carrega, não faz aquele negócio de milho com bacon, com não sei o quê. Isso. As pizzas dele não tem isso. Então a gente teve um problema quando a gente chegou lá na Itália, que a primeira pizzaria que a gente foi... Era a gente- ruim. Não. A gente teve que tomar uma decisão drástica. A gente vai ter que definir o dia da pizza na semana, porque senão a gente vai comer pizza todo dia. De tão bom que é. Era muito bom. De tão bom que é. Tão bom que era. Mas não, Mas
Mas a E é gente- barata a pizza. É. É uma refeição boa, barata. Então a gente falou assim, pô, mas não podemos comer pizza todo dia, né? Porque a gente não era acostumado a comer massa todos os dias. E tem queijo na pizza, né? Então... Queijo bom, mussarela boa. Mozzarella boa. É um queijo de E verdade. tem lá, por exemplo, assim, pizza com catupiry, com cheddar. Bom, catupiry é uma coisa que não existe na Itália. Farofa, Farofa, carne moída. carne moída. Não existe carne tem na de pizza, estrogonofe lá, não? Ó, Pizza quer dizer, estrogonofe. Tem... Não, estrogonofe não, mas tem... Bacon com milho. Presunto. Presunto, sim. Prosciutto. Presunto- prosciutto. Crudo ou cotto. Crudo. Cru. É, ou presunto Ou- cru É, ou presunto... é aquele de Parma? Presunto de Parma. Olha, ou- Tiagão, eu tô achando que você vai se dar bem, hein, Thiago? Olha aí. Ah, O aquela Thiago tá pizza- precisando de uma consultoria, hein? Pra... Olha. O Thiago ganhou uma consultoria. Ele faz uma pizza com presunto Parma, aí uma... E ele não assa o presunto. né? ele Põe depois Depois que a pizza tá Sim. pronta, depois Ah, dá tá presunto pronto. e põe Não. a burrata. A burrata. Vocês Em têm que ir lá temperatura comer essa ambiente. pizza pra dar um vocês selo têm que ir pra lá, ele. vocês têm que ir Tem. lá. Não, Não, mas vou lá. eu acho assim, né? desse Que, tipo. na verdade, Isso. aqui no Brasil tem tudo, né? Tem tudo. Tem tudo. Cachorro quente tem até Mas assim, leite tem condensado. desde a melhor pizza até a pior pizza. Tem A marmita, a gente fala, Tem a gente de conversou. tudo. A pizza que é marmita, o cara come tem só pra tudo matar a dentro. fome aquela hora e... A gente vai na... E ainda mais aqui em Curitiba, né? Eu acho que Curitiba sempre foi ponta em tudo, né? O curitibano gosta de... Por isso que vocês estão no melhor podcast de Curitiba. É isso aí. Por isso que eu tô falando Desculpa aí, podcast pessoal. de Curitiba. A gente foi comer A gente pizza... é referência. no Na interior Itália, do o pessoal da estado? Itália tá aqui. Interior do Desculpa aí, Paraná? pessoal. Interior do Paraná? Nós fomos comprar uma pizza e eu falei pro meu filho, vamos escolher as pizzas que não existem lá na Itália, né? Vamos experimentar. E aí tinha pizza de mandioca. Mandioca frita. Vamos lá, comemos. Essa Que eu só não no comia Brasil. Sim, isso. só que tem isso, né? Carboidrato a gogó, mas... Que Não, legal. mas a diferença da pizza, né? Do Brasil para a Itália, se tem uma diferença real, é o grão que se faz a farinha. Porque o italiano ele é muito metódico, né? Então, como eu falei, né? Método. Então, eles têm método para fazer, para plantar o grão e selecionar os grãos, plantar o trigo, colher o trigo, fazer todo o processo e aí sai uma farinha que ela tem mais qualidade. Pra pizza, né? Para tudo. Para tudo, É, para pão, tem as E as pizza. massas, as o massas, tal, exato. macarrão, essas coisas assim. Tudo isso tem toda uma técnica, maquinário. É diferente, E depois de um tempo, você comendo nas pizzarias, você percebe a diferença entre uma e outra. Por exemplo, a gente não compra a pizza na pizzaria mais perto da nossa casa. A gente vai de carro mais longe para buscar a pizza para comprar uma pizza melhor. E o mais motoboy leve. traz lá também? Aí Chega que tá. virada também? Não. Quase não tem motoboy na O Itália. italiano não gosta de coisa entregue assim, porque ele gosta de comer o alimento No local. quando acabou de sair do forno, saiu do do forno. fogão. Para comer pizza em casa, a gente vai até a pizzaria buscar pizza, né? Ele dá naquelas caixas de pizza isoladas, a gente traz para casa a pizza, né? Nós mesmos. Mas tem muito pouco entregador de moto lá na Itália. Depois do Covid começou, né? É, A antes entrega. do Não, Covid- brigou um pouco, né? Antes do Covid, nem entrega de pizza você não achava. Daí, durante o Covid, eles entregavam, mas de carro. E aí, depois do Covid, continuaram. Os caras o chegavam de alimento- Lamborghini e tal, entregar a pizza. O alimento para o italiano é uma coisa muito sagrada, assim. Mas podemos falar E o momento de comer é um momento sagrado. Então, eles não comem qualquer coisa e... E não comem de qualquer jeito. E não comem de qualquer jeito. Vendo televisão? É um- Bom, até pode ser Não, que... mas é um... Pode até ser com a televisão, Digamos mas que é um ritual. É um ritual. É um ritual. É uma celebração, né? É um momento de... De um modo geral, as pessoas têm essa consciência alimentar. Então, assim, a gente vê que eles comem passa todos os dias, mas eles não engordam. Por quê? Porque o trigo é diferente, ele tem menos glúten, é Aí menos refinado. E menos gordura no molho, né? Eles quase não comem Eles molho comem, branco. eles têm a gordura, né, que é o óleo de oliva, basicamente. E Do bom. o óleo de oliva de verdade, né? Então, eles gostam muito de alimentos naturais e verdadeiros, né? Não ficar fazendo de conta que você está comendo uma coisa só para encher a barriga, né? Não é doce tipo chocolate. É chocolate. É chocolate? É chocolate. não sei o Tem que, pizza tipo- doce lá? Tem pizza doce? Não, né? Olha. Banana nevada. Ó, é um nicho de mercado, Denilson. Não Já- tem pizza com fruta.
Fruta, Califórnia. Nem Califórnia não tem. Não vi no pizza Se doce, tiver, figo, talvez. Talvez. Não, pizza de Nutella tem. Ah, de Nutella, é verdade. Não, se é pra cair, tem que cair mesmo. Vamos já. cair. Será? Nada que de tem? fruta. É pouco, mas tem. Não é todo É, pizzaria que tem errado. pizza doce. Nada de fruta. Nada de fruta, nada de Não, fruta. Se é pra ser vai- doce, eu vou botar no vai meter Eles na adoram, Nutella logo. adoram doce, né? Italiano gosta de E bolo lá, sobremesa. como é que é essas coisas? Bolo, Bolo. confeitaria. A confeitaria tem os docinhos, né? Que são famosos É. pasticcini. A confeitaria é muito boa, não tem muito açúcar, tanto que lá na Itália a gente aprendeu a saborear o alimento sem tanto açúcar e sal, né? A gente percebeu essa diferença, que O no paladar Brasil, muda, né? no Brasil tem muito sal e muito açúcar. Tudo muito forte, né? E aí Pimenta. você não sente tanto o gosto do alimento, né? E lá você sente o sabor. As crianças falam: você colocou alecrim na comida? Criancinha vinham em paladar casa. mais refinado, Muito uma refinado. sensibilidade. Eles têm uma sensibilidade muito grande no olfato e no paladar. Tanto é que eles cheiram o vinho antes de tomar, né? Por quê? Porque eles conseguem já no cheiro reconhecer que tipo de vinho é, de onde que vem, se é de uma área ensolarada ou não. Sim. Outra coisa impressionante. que eles Eu, não misturam. eu cheiro só porque os caras põem pra eu cheirar. Eles Eu sabem. cheiro pra parecer chique. Eu chego, dá aquela. Bota o narigão lá dentro, só pra parecer chique. Só pra dar aquela né, fazer a aparência ali. Porque, Eles têm uma Uma capacidade... boiada na A gente, quando chegou lá, também Muito fazia grande. isso. Só que depois a gente foi aprendendo Vai a aguçando, parar né? ali naquele cheiro e tentar entender as notas, né, As que eles falam. notas. não, eu acho o cara meio maluco. O cara começa, não, porque isso aqui tem flores, com não sei o que, eu fico olhando. É, pra amadeirado com não sei o que, E o frutado. final dele é frutado. O final é frutado. Como assim? Mas sabe por quê? A gente. É porque a gente não foi educado para isso, né? Mas quando você para sem medo, porque a gente chega ali e fica sem graça, né? Tipo, ai meu Deus, eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que falar alguma identificar alguma É, o coisa. garçom ali com o negócio parado, te olhando, e você. Mas se você tomar esse tempo, até fechar os olhos de repente e inspirar isso sem nenhuma expectativa, você vai sentir As de um notas. vinho para o outro a diferença entre uma coisa mais doce, outra coisa mais cítrica. Ácido. Não sabe exatamente o que é, mas sabe que Uma é diferente. madeira de uma fruta. Você sente a Já diferença. aconteceu de eu estar no restaurante com pessoas, né, jantando, e a pessoa que experimentou o vinho, o maître que estava servindo era amigo dele. Ele falou assim, não tá, esse vinho você não pode servir. Aí o cara pegou, cheirou a taça e falou assim, verdade, esse é lixo. Pegou, levou embora a garrafa e jogou fora. Eles jogam fora. Tava com vinho. gosto da rolha, porque dependendo da rolha, a rolha pode estar estragada e estragar o vinho. Pode infectar, E teoricamente. aí, na hora, os caras jogaram fora o vinho e trouxeram outra garrafa. Não é nada que vai envenenar o vinho, mas vai mudar o sabor. Mudou o original. sabor, ficou com gosto E de como rolha. eles vinho, têm não dá esse pra tomar. paladar muito refinado, eles não comem as coisas que não tá bom. Tanto que a comida, eles fazem exatamente a quantidade para não sobrar. Porque eles não comem comida requentada. Congelar, negócio nem pensar. Ixi. É que assim, também eu acredito Muito que vocês pouco estão morando mercado numa de região mais peculiar, mais, Sim, né? é uma região bem... Onde é o movimento, Se onde for é dentro de o... Milão, dentro de Roma, aí ou- deve ser Não, outra agora você realidade. imagina morar em Curitiba, ou numa grande São Paulo. Você não tem tempo de cozinhar meu- todo dia. Não, eu tô né? falando do que é o modo de ser do italiano, Do italiano. se Você ele pode. vive com o italiano. Se ele você puder, vive- ele vai viver desse Se jeito. ele puder, vai viver Mas assim. é lógico que lá tem correria, Tem tem também. mãe que trabalha fora, tem e que chega em Muitas, casa e faz né? uma Maioria. pasta com Vocês, alho e graças a óleo. Deus, estão nessa vida boa, assim, em termos de saudável, né? É um pouco mais próximo do pouco campo. mais- Nós moramos numa cidade pequena, nosso filho já tá grande, nós não temos essa vida E o corrida. Gabriel, como é que se adaptou lá? Escola e tudo. Foi... Vamos falar, gente, tá muito cultural isso, tô achando muito bom. É. Porque, claro, o cara vai na Itália, vai lá nos pontos turísticos e volta, eu fui na Itália, conheci. E eu sempre pensei nisso, né? A gente conversava e dizia assim, ô André, um dia eu vou visitar você aí, vou lá visitar vocês, ver como é que é, porque ela falava, Estamos esperando. a gente mora num lugar pequeno, peculiar, contava essas coisas assim, né? Então, um exemplo, o Gabriel estava aqui na escola, né, até 6 anos, daí foi para lá, e aí? O que vocês viram a diferença no ensino ou na cultura de escola lá, assim? A escola foi assim, a gente procurou bastante, porque para criança de 6 anos é um choque, né? Chegar num lugar, não falar língua.
Mas a gente já tinha uma ideia de escola que a gente queria para ele. E que ele vai numa escola de pedagogia Waldorf. Não sei se vocês conhecem. É Rudolf Steiner, que é quem criou essa pedagogia. E a vida nos guiou até essa escola. A gente procurou uma escola pública, eu não gostei muito de como funcionavam as escolas. E aí acabou que a gente conheceu uma pessoa procurando apartamento para morar, e essa pessoa indicou essa escola. E aí ele acabou indo para essa escola que tem essa pedagogia. Então, eu não sei muito bem como é a escola pública italiana, porque ele estuda nesse método. É um método diferente, não é um método tradicional. Eu sei que a escola é tradicional, né? A escola italiana. Mas também sei que é uma boa escola. Agora, ele estuda nessa escola da pedagogia Waldorf. Então, desde que chegou. Desde que chegou. Tá. Ele está fazendo o 2º grau técnico nessa escola. Tá. Técnico em quê? Agricultura biológica. Orgânica. Biodinâmica. Caramba, Biodinâmica. que legal, hein? Porque... Que oportunidade para ele também, né? Assim, muito, muito bacana de saber Sim. que o nosso brasileirinho chegou lá e tá numa vibe dessa, aprendendo desse jeito, né? A criança que ela convive com países, assim, ela ganha A cabeça é outra, Uma né? marcha em pio. Uma marcha a mais, como eles dizem. uma lá. marcha em pio, como os italianos falam, uma marcha em pio. Uma marcha a mais quer dizer, tipo, ele lê o mundo, assim, de um jeito mais rápido, assim, sabe? A gente percebe ele bem... É uma criança cosmopolita, né? Cosmopolita. Então, ele não é criança mais hoje. Se ele ouvir isso aqui e falar, criança, a casa cai. Mãe, você me chamou de criança. Não, ele é um cara, assim, muito legal. E ele fala 3 línguas. Então, tem, né, os ganhos, mas também tem as perdas, como tudo na vida, né? Porque você mudar de país com uma criança, você tira dela todo o convívio com a família, né? Familiar. Então, esse convívio de ir na casa da avó toda semana, fazer o churrasquinho com o vô. O vô leva... O meu sogro sempre gostou muito de ensinar coisas para os netos, né? A minha sogra sempre gostou muito de cozinhar, de criar coisas com eles também. Minha mãe, meu pai não está mais, mas minha mãe também, meus irmãos, os tios, as tias, né? E isso tudo a gente percebeu que ele não teria com tanta frequência, né? E a gente perde os aniversários, perde... Vocês vêm aí de 3, 5 anos, sei lá, né? Aí chega pessoa- todo mundo já cresceu, já Tá mudou. diferente, né? Chega aqui Então, esse é o o maior primo tá de choque. bigode, né? Daqui a pouco... Ele mesmo, né? Quando ele tinha 6 anos. Então, quando a gente vinha, cada vez que vinha, ele estava muito diferente. E aí, a avó, o vô sempre... Poxa vida, Gabriel, a gente não tá Daquela vendo ele churumingada. crescer, né? Então, todo tipo de escolha que a gente faz na vida, ela tem 2 lados, né? E o importante é a gente estar feliz com a escolha que a gente fez e a gente a gente escolher aquilo que realmente que faz por você, né? Que faz sentido para você. Porque sempre vai ter o lado B, que é o lado daquilo que Sim. não é tão bom, né? Escolhas, né? Escolhas. E aí você vai ter que administrar isso. Então, não é tudo flores. E outra coisa que eu gosto de sempre frisar quando eu falo da Itália é que eu conheço a região norte da Itália. E eu conheço a minha cidade ali. Sua realidade. Né? Porque a Itália é uma coisa tão incrível. Você sai de uma cidadezinha assim, você vai para outra, já é tudo diferente, Tudo sabe? diferente. Então, antigamente eu falava, aqui na Itália, aqui na Itália. Depois eu comecei a falar, não. Eu comecei a viajar na Itália Aqui e ver nessa cidade. aqui nessa cidade é assim. Aqui nessa região é assim. Agora, eu não sei como é na outra região, porque é tudo muito diferente. Legal. E vocês estão felizes? Sim. Sim! Que bom. Não, legal. A gente então vai falar agora dessa fria mesmo, assim, que vocês... fria. A gente vocês- tava tão feliz nós que a gente estamos, entrou numa... nós estamos assim... A gente tá agasalhado. A gente tá hoje, né? agasalhado hoje Eu até... tô vendo, sabe o que? Que vocês estão demorando pra chegar no assunto, entendeu? Porque a gente tá se tentando. Vocês estão com medo. Tá meio medroso essa história, né? É melhor falar de vinho do que... Claro. Não, Mas o Denilson uma vez me chamou e falou assim, Rogério, tô indo fazer um curso aí no Brasil,
Você quer participar? Vamos participar com a gente? Eu falei, Vamos. do que é? Tal, me explica. Vou dar uma olhada lá no meu Insta. Eu falei, não tem tempo pra isso, não vai dar. É um curso de vinho? Vinho, da pizza, Queijos? Não. Ele falou, não, peraí. Entrar numa feira. Denilson, conta pra gente como que você fez a transição aí pro... Então, o que acontece? Eu trabalhando nessa multinacional, eu trabalhava num ambiente muito agressivo, né, digamos assim, porque eu trabalhava no departamento de compras. E tem 2 departamentos na empresa que são os que geram resultado imediato para a empresa. É o cara de vendas e é o cara de compras. Se o cara de compras comprar mais barato, aquela diferença é resultado para a empresa. Se o cara de vendas vender um pouquinho mais ou vender mais caro, Resultado imediato. é resultado imediato. Então, a pressão está nas pontas. E você era uma das pontas. Nós temos que fazer pressão porque a parte central funcione bem para a gente poder fazer o nosso trabalho, né? Então, se vendas não vende, a fábrica produz e começa a gerar estoque e a gente tem que comprar cada vez mais barato para poder, né? Então, a pressão era muito grande. E isso me levou a um estresse muito crônico que me levou a um burnout. E o burnout, como é que é tratado? Com medicamentos, né? Porque senão vai a depressão. É tratado quimicamente. Quimicamente. Então eu entrei no remédio controlado. Certo. Só que eu sou um cara que não gosta de tomar remédio. Eu nunca gostei de remédio. Eu não tomo nem aspirina. E aí eu tive que tomar um tarja preta. Eu falei assim, eu vou tomar essa coisa, mas eu vou sair sozinho desse negócio. E aí o cara me receitou tomar um por dia, eu já comecei com meio, né? E aí do meio eu passei a tomar 3 vezes por semana. Já foi se desmedicando. E daí, esse 3 vezes por semana, eu pegava o meio, quebrava no metade e tomava um quarto. Até um dia que eu falei assim, eu tô pronto pra parar. E isso levou um tempo, né? Em paralelo a isso, eu comecei a correr. Mas não tô falando assim de correr uma vez por mês. Eu tava correndo 3 vezes por semana já. E comecei a pegar as colinas. E aí, quando eu parei do remédio, eu já tava correndo 3 vezes de 20 km por semana. E aí, essa ficou a minha vida. O estresse eu eliminava na corrida. Porque a corrida, você inala tanto oxigênio, você elimina tanto gás carbônico, você sua, elimina as toxinas. E você queima o cortisol do dia. Então, principalmente quando eu corria depois do trabalho, eu me sentia bem e dormia bem. Né? Ou quando eu acordava de manhã e corria antes de ir para o trabalho, eu tinha um dia maravilhoso no trabalho. Trabalhava bem. E hoje eu entendo isso depois dos cursos que eu fiz. Eu entendo exatamente o porquê que eu trabalhava bem, porquê que eu dormia bem. O meu problema era, durante o trabalho, quando eu tinha uma situação estressante, eu não sabia o que fazer durante. E aí aquilo ali causava o quê? Ruminação mental, né? Sabe? Existe o multitasking e o multitasking mental. O multitasking mental é perigosíssimo, porque você faz 1 milhão de coisas na sua cabeça, mas você não consegue tirar muitas delas da cabeça e acaba executando pouco, né? E isso faz com que a tua produção caia. A produção caindo, a pressão aumenta. Então, durante o trabalho, eu não tinha como controlar o estresse. E aí, eu já estava há muitos anos naquela empresa. Nas pontas você conseguia, porque a hora que acabava você descarregava. Sim, ou de manhã ou à noite. Exato. Mas durante não Durante tinha. não tinha. Você correndo aqui no meio do trabalho. Não tinha como. Não dá, né? E aí, também estava numa hora de eu evoluir no meu trabalho, né? Eu queria uma posição maior, eu queria melhorar meu salário. E eu comecei a me candidatar para vagas de diretor na empresa. E chegava no final, eu era sempre o segundo. E aí, uma desculpa que eles davam é que no meu trabalho eu era um gerente, mas eu não tinha funcionários. Eu gerenciava uma carteira de compras, mas eu não gerenciava pessoas. Ou não, escolhemos outro porque ele já tem uma experiência como gerente de gestão de pessoas, como líder, você não tem ainda. Cara, aconteceu isso 4 vezes. Com gestores diferentes. Então eu falei assim, tem alguma coisa errada, eu tô procurando a coisa errada, tô fazendo a coisa errada, né? Tem que descobrir o que é. Se eu não tenho gestão de pessoas, vou procurar um master em gestão de pessoas. Fui procurar, né? Vou fazer mais um curso. E cara, quando eu tava procurando isso, me entrou um e-mail do método Wim Hof. Eu li aquilo e falei assim, puxa vida, o Wim Hof ainda dá curso. Tinha uma propaganda do retiro com o Wim Hof. Peguei e mostrei pra ela, né? Ela falou, você vai, né? Eu falei, você tá louco que eu vou entrar nesse negócio? Dessa fria? Ela falou assim, mas por que não?
Vai lá ver o que acontece, A Andrea né? tá Como é muito que é? pegando muita neve, que é o cabelo dela. De tanto gelada que ela tá entrando. Isso aí. É. Não vai. Não. Eu e você, ó, os E dois. ela gosta de motivar as pessoas. É. Né? Vive Vive, motivando. é lá, motivadora, olha coaching. aqui a Vai, novidade vai. que saiu. Vai, Denilson, vai pra essa Claro. Aí filha. eu falei assim pra ela, mas se eu for lá fazer o retiro com o Hoff, eu não posso fazer o Master. Porque olha o custo disso aqui, né? Dinheiro de hoje é quanto? 18 mil reais pra ficar uma semana com o cara. Ela virou pra mim e falou assim, mas você paga uma escola fenomenal pro teu filho. Você pagou toda a minha faculdade aqui na Itália. Por que você não paga Faz um tudo retiro pra todos e pra não faz você? nada pra você. É pra você? Eu falei, é pra mim? Vou fazer essa porra. Chegou minha vez. Chegou minha vez. Cara, fui lá no retiro, entrei no gelo. Só que assim, eu não fiz o curso antes de ir pro retiro, né? Foi direto. Fui direto lá, né? Então chegamos lá, fizemos o respiro, tudo, mas eu não sabia tudo que estava Não acontecendo. sabia o no que meu ia corpo. acontecer com Eu você. não sabia o que ia acontecer comigo. E assim, é com o cara, o mestre dos magos, né? Que inventou esse método. Que inventou o método. Cara, não é doidão. fácil. Não é que você vai lá e fica 2 É minutinhos uma no gelo. pressão. Primeira vez que eu entrei no gelo, eu fiquei 10 minutos. Temperatura da água 0,4 graus. E o normal pra uma pessoa, para um principiante, é quanto tempo? 2 minutos. 2, no máximo 2. Exato. Quando você vai fazer o curso base, são 2 minutos. É que eu fui no super ultra avançado. E você, então você descobriu que tinha uma predisposição. Você ali. fez o Master. Digamos assim, É. eu quebrei na hora, né? Digamos assim, o ego foi dissolvido. Emociona, né? Lembrar disso. Porque assim, eu achava que era fácil. Entendi. Porque eu já tinha corrido 3 maratonas. No meu aniversário de 47 anos, eu corri 47 quilômetros. Então eu achava que eu era um cara foda. E o gelo me quebrou. Eu me senti uma criança dentro do gelo. Frágil. E aí eu queria sair. E por orgulho eu não saí. E você não saiu por causa disso. É. Quando falaram, tudo bem, já pode sair. Você falou, não, eu vou ficar mais. Não, Você na hora pensou? que deu uns 10 minutos, eu falei, meu Deus, me salvei, né? Só que acontece, o gelo, ele produz no teu corpo mudanças drásticas. E a produção de hormônio se multiplica, de hormônios bons. A produção de noradrenalina cresce 530% durante o banho. E a noradrenalina é aquela que te limpa o cérebro. Sim. E faz você É raciocinar. aquela da noite, né? Que você vai... É aquela que trabalha à noite que quando trabalha você à dorme. noite, que faz toda a limpeza Faz do seu a cérebro. limpeza, Então eu legal. fiz a limpeza ali em 10 minutos. Uau. E ali eu comecei a entender, né, o que foi arrogância minha, o que eu achava que eu era que eu não era. E eu comecei a entender que o meu ciclo na indústria estava acabando. Passou um filme na sua cabeça nesses 10 minutos. Passou. Eu fui do meu Passou nascimento a vida. ao dia Passou de a hoje. vida. Passou a vida. Foi do teu nascimento? Fui do meu nascimento ao dia atual. Uau. E consegui entender que eu estava num percurso, insistindo num percurso que já não era mais meu. Eu fui muito feliz durante 26 anos trabalhando na indústria, né? Só que aquele momento não estava mais girando a minha roda, porque não era mais para mim. Então eu falei assim, eu tenho que descobrir alguma coisa para fazer. Aquilo lá não é mais meu. E aí, conversando com um brasileiro, estávamos 120 pessoas, 41 nacionalidades diferentes, tinha 2 brasileiros. E esse brasileiro não tinha achado ainda no curso. O momento que eu achei ele me abriu os olhos e falou, cara, você gostou disso daqui? Eu falei, achei fenomenal isso aqui. Porque o que eu senti dentro do gelo me abriu os olhos, me despertou para a vida. Ele falou assim, então começa por isso. Se você quer começar alguma coisa diferente, começa por isso daqui. Vai ver como é que faz para ser instrutor. E eu fui, mesmo no dia seguinte eu já estava perguntando para os instrutores como é que eles fizeram para se tornar instrutor, que curso tinha que fazer. Chegando de volta na Itália, que o curso estava na Espanha, chegando de volta na Itália, eu me inscrevi para fazer o curso de instrutor. Então ali foi um ponto de inflexão, né? Foi. Você viver até aqui, 27 anos na indústria, foi legal, tudo bem, construí a minha vida, Sim. construí minha casa, minha família, minhas finanças, tudo bem. Acabou. Esse ponto que você chegou. Sim, eu cheguei nesse ponto. Essa fase da vida acabou. Digamos assim, entendi que Isso vai em ter 10 que acabar. minutos. Que vai ter que acabar e eu tenho que achar outra coisa para fazer, que isso aqui não dá mais para mim. 10 Isso minutos. dentro daqueles 10 minutos. Isso. É perigoso, senhor Rogério. Olha. Já pensou? Rapaz, se eu ficar 2 lá, a cabeça... Mudar de vida toda Meu Deus. daquele espaço. Tudo aquilo que você acha que é importante, que é vital, você... Não Daí é. você se descobriu o que realmente era importante para você. Eu acho que é perigoso, mas Não, é perigoso
necessário. É favorável. É perigoso do lado Não, eu bom. sei. Porque Eu você entendi, mas- deixa de ser uma pessoa que não, tá bem assim. Né? Quebra limite. Porque o É a maior palavra que ele perigo- fala, me quebrou. Eu Né? nasci assim, Quebrou eu uma cresci cadeia, assim, um eu vivi ciclo. assim, tá bom. Porque o Não, maior não tá perigo, o maior perigo é a gente chegar a essa conclusão na hora em que não dá mais Quando para for tarde fazer demais. nada, né? Você Quando- chegou num tempo bom ainda. Eu tava aos Tem- 49 anos. Todo mundo falando que você tá chegando na metade da vida. Ainda bem que eu vi isso aos 49 anos. E dá um desespero no 49, né? Eu sempre acho que o 29, o 39, O meu foi o 49, dá um bug. O 29 ali, o 39 para 40, eu acho que o cara para fazer, cara, eu tenho que dar o gás agora, eu vou acelerar agora, que senão eu não chego. Porque a gente acha que 40, É, nossa, é muito velho. Aí né? quando você tá no 40, nossa, eu tô muito novo, mas tem muita coisa pra fazer. Rudolf Steiner, que é desse método Waldorf, que é da escola do Gabriel, ele fala em setênios. Que a cada 7 anos você Isso, tem eu já ouvi uma falar oportunidade para você mudar completamente a sua vida. Cada 7 E você tem esse impulso. É como uma pulsão de vida que é injetada em você a cada setênio. É. E aí você pode fazer essa transformação. Tanto que, quando você tem 7 anos, acontece uma mudança, né? Você Isso, amadurece. isso. Quando tem 14, Passa a ser Puberdade. adolescente, puberdade, as 21. mudanças hormonais. é a Já- maioridade, maioridade. né? E o córtex pré-frontal se forma, começa, né? O 28. Acaba Quando eu de me se senti formar. adulto pela primeira vez, eu tinha 28 anos de idade, que até ali eu me sentia um rapaz, né? Sim. Um garoto, Sim, um jovem. um jovem. É. E ali com os 28 anos de idade, né, a gente já tava junto, a gente já tinha comprado a casa, e ali eu me senti adulto. A gente começou a conversar e falar em ter filho. Então, e aos 49, completando mais um setênio, eu tive o meu despertar da consciência, sabendo que eu tinha que fazer outra coisa, porque eu já tinha feito aquilo que eu podia na indústria. Sim. Foram anos maravilhosos, dei muito resultado para a indústria, construí toda a minha carreira, minha família, mas não era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Então, eu comecei com o método Wim Hof. Fiz o curso e no final de 2023 cheguei aqui no Brasil com o certificado na mão e montei um curso. Eu acho que foi quando você me chamou para entrar nessa fria. 23. Dezembro de 23. Eu dei o curso aqui em Curitiba. Né? Tem umas imagens ali, né, Ládio? Tem. Tem lá. É aquele, ele como instrutor lá, a camiseta do instrutor, tá, bacana. Eu acho que pode rodar o vídeo enquanto E ele vai ele comentando tem cabelo ali. curto, que ele era o cabelo ainda da indústria. indústria. Da indústria, o cabelo da indústria. Do Comprador de terno e gravata. Né? Então, Hoje eu acendi o sol Esse é com a da- minha esse é vontade de viver. um mês atrás. Hoje eu acendi o sol. The Alchemist. Don't mind about nothing. We are just going to the deepest of the soul, into the soul, e assim, cada pessoa the soul itself. a pessoa quando ela entra na família, Esses 30 segundos, o corpo tá dizendo, tem alguma coisa errada, eu tô morrendo. Exatamente. Luta ou fuga. Exato. Até ele entender que não tá morrendo, tem um tempo ali, E né? existe um respiro que você tem que fazer naquele momento respiração, para né? mostrar Pra pro mostrar teu pro corpo, não, que... tá sob controle. É. E a hora que a pessoa, ouvindo o que eu tô falando pra ela, faz isso e se acalma o sistema nervoso e vê que ela não vai morrer, cara, ela abre um sorriso pra mim e fala assim, uau, obrigado. E aí você já começa, deu certo. Deu Né? certo. Você mesmo. E aí eu rodei outro filme na minha cabeça, que em 26 anos eu não vi um chefe dar um sorriso daquele pra mim. Então, já no primeiro Podia curso... ser sua melhor compra, sua melhor negociação, caixina, E, com não sei e aonde. você... Tipo um tapinha nas costas eles davam, sabe? Valeu, Deus, obrigado. Ganhava um relógio, ganhava um... Ano que vem de novo, hein? Ou melhor, ano que Ó, vem vamos de melhorar, novo. vai É. subir a meta, né? Exato, era assim. Novos E desafios ali, virão. não.
A maioria das pessoas que vem no meu curso se tornam meus amigos, porque começa a ser uma troca, entende? E esse agradecimento que eles fazem depois do curso, eu falo para eles assim, você não precisa me agradecer, porque foi você que fez o trabalho dentro do gelo. Você fez. Ele falou assim, mas se você não estivesse ali segurando minha mão ou me dizendo o que fazer, Me olhando, eu né? nunca ia conseguir superar pular, isso. eu tinha sozinho num quintal, numa banheira de gelo, eu tinha pulado fora. Exatamente como eu queria pular fora da primeira banheira que eu entrei. Sim. E não tem como fazer isso sem estar segurando na mão do instrutor. Tem. Tem. Tem? Depende do teu... Porque é tudo mental, é um Você processo faz- mental. Mas é melhor, né? É melhor. É Não, assim, você tem alguém mas com você você, pode né? fazer o Melhor. curso uma vez e depois você faz sozinho. Porque o que eu ensino Ou para você não, no ou a curso, pessoa- você consegue fazer em casa. Não, e a pessoa pode fazer sem... Tem gente que entra e não precisa de ajuda, não precisa de nada. Entra, vai lá, Mas- se acalma e... Mas daí ela não sabe como respirar, né? Não. O processo todo a gente explica antes. Ah, entendi. O Não é gelo... ir entrando assim. É uma aula Entrar no antes. gelo. Ah, vou entrar no gelo hoje. Não é assim. Não. Se você for no workshop e não entrar no gelo, você já vai ter um baita workshop. Não precisa entrar no gelo. O gelo é só uma cerejinha em cima da torta. Mas o workshop ele é muito válido mesmo para quem não quiser entrar no gelo. Não é As obrigado. pessoas às vezes chegam falando, eu não vou entrar no gelo. E a gente fala, não tem problema, não precisa entrar. Mas a pessoa, quando ela vive o workshop, no final ela fala, eu quero entrar. Entendeu? Não tem como ir A embora gente já sem teve entrar um nisso. médico que ele estava super... Resistente. Ele estava desconfiado, né? Aí ele veio e falou, não, eu não vou entrar. Tudo bem. Aí ele foi, fez o workshop. Quando terminou, ele falou, alguém tem uma bermuda para me emprestar? E ele entrou e ele gostou muito. E a gente pratica já em casa teve hoje. pessoas que falaram, não, eu não vou... uma ou Teve um duas. senhor que veio para acompanhar a esposa, né? Ele se registrou só para estar junto com a esposa, que ele tem 76 e ela 65. E ela estava treinando natação em mar aberto e ela ia ter uma prova no mar frio, numa água gelada do Mar do Norte. E ela queria treinar, então ela veio fazer o curso para aprender as técnicas para poder suportar o frio. E ele falou assim, não, eu vim só para acompanhar minha esposa. Eu não vou entrar no gelo. Eu falei, não tem problema, assiste o workshop. Chegou no final, ele falou assim, eu posso entrar também? Eu falei, mas claro, senhor... Já tá Fez aqui. o workshop. Já vai e entra. Pode entrar. Mas Ele entrou. as ficou. informações, o respiro, muito válido. é tudo muito válido para a vida. E não tem um limite de idade, né? Pelo que eu tô vendo. Ela tinha 65, ele 76. 76. Não Não tem limite assim de idade. A gente já colocou criança, mas 9 porque anos eram foi o menor que eu nossos, coloquei. nossos parentes, né? E os Não, pais não. estavam ali que quiseram que colocasse, mas Não tem que visitar no- o cardio antes de acertar e... Se a pessoa tem um problema de coração, ela tem que falar com o médico, né? Mas porque não é indicado para quem tem um coração fraco e tem propensão a ataque cardíaco. Entendi. Porque durante o processo dentro da banheira a pessoa vai ter algumas arritmias naturais. Mas isso é uma arritmia que Defesa. todo golfinho tem toda vez que mergulha e nunca morre do coração. Tá. Então, E eu também nunca soube, porque você está me contando aí que a pessoa fica feliz, fica alegre. O resultado é Ela sorri, né? estar alegre. Né? Dá uma, igual você falou, me quebrou. Tem outro cara que entra lá e sorri porque ele superou aquele minuto e tal. E assim, eu sempre brinco que eu nunca vi ninguém morrer de felicidade. exato. Ninguém morrer de dar risada. E A te gente fala- fala, eu morri de rir, mas... Exato. Né? A gente nunca viu isso, né? A gente vê o gente cara ouve morrendo falar, de depressão, mas de não- doença de infarto, não sei o quê. Mas ninguém... Se é uma coisa que gera uma energia, uma alegria, uma satisfação, uma quebra e trabalha na mente da pessoa, pro bem, limpa, né? E é do organismo, do físico, do corpo humano criado naturalmente que está se fazendo. Eu não estou injetando uma droga que você vai ter uma alegria. Você não vai fumar um baseado agora e vai ficar legal aqui todo mundo junto fumando um baseado. Né? Esse momento nosso é de... Até essa senhora que, Né? que não entrou, depois ela colocou só os braços. Ela quis colocar só os braços. No final do processo, ela falou, não, eu não vou entrar, eu vou colocar só os braços. Aí, depois, daí a gente falou, não, quando a senhora estiver pronta, se sentir pronta, pode vir de novo no workshop e entrar, né? No próximo workshop, ela veio, ela entrou e ela começou a rir, ela falou... Eu me sinto uma drogada. Eu tô drogada de felicidade, drogada do gelo. E assim, é explicável isso fisiologicamente, porque
em laboratório fizeram exames e viram que uma pessoa dentro do gelo, ela produz 530% mais de noradrenalina e 250% mais de dopamina. Então, a mulher começou a dar cortisol, gargalhada. zero. Queima tudo o cortisol, elimina. Acabou. Congela o cortisol. Você falou que você estava contando pra gente antes aqui a questão do banho, né? A diferença do banho, que você tá no gelo, uma água gelada tomando banho e de mergulhar no gelo. A diferença, Sim. né? A diferença é a reação do organismo, do corpo, né? Quando você entra na banheira, que tá a temperatura 0,4, 1 grau que seja, o teu corpo, ele começa a perder calor para a água. Então, a água que está em contato com o teu corpo, ela está parada ali. Ela esquenta, roubando o calor do teu corpo. Então, se você não se mexer, você não vai sentir tanto a condução do calor, né? A perda de calor. E o chuveiro, não. Ele está levando embora aquela água. Então, se você pegar um chuveiro, por exemplo, lá no inverno na Europa, a água chega a 7, 8 graus, a água do chuveiro. Aqui, não baixa de 15. Então, o chuveiro acaba sendo mais difícil que a banheira para mim lá no inverno. Mas eu faço o banho frio, seja no chuveiro que na banheira. De janeiro até março eu fiz 90 banhos de gelo na banheira. Tem uns vídeos ali, mostra ali, Anad. Vamos ver isso. Eu separei o do 30 e o do 90 ali. A maratona do Denilson ali. Começa pelo 30. Coloca o de 30 ali. Aí eu achei engraçado ali que você fez 90 dias. 90 dias. E assim, eu faço uma introdução, né, eu colocando o gelo na banheira, depois eu entro na banheira e dou uma mensagem, né? E a mensagem eu gravava em 2 idiomas, então acabava ficando longo o meu banho, né? Eu queria ficar só 3 minutos no gelo, que é o que é recomendado para uma semana, né? E eu acabava ficando 5, 6 minutos dentro do gelo até eu conseguir gravar toda a mensagem. Todo dia eu entrava nessa banheira aí. Por 90 dias eu fiz isso aí. E você entra rápido assim? Entra rápido assim. Mas assim, porque eu tenho já experiência, né? Ia ficar assim. Mas eu, quando estou ensinando a pessoa no workshop, eu falo para ela entrar devagarinho. Mas entra uma perna, no próximo respiro entra outra, no próximo respiro a pessoa desce. A respiração é a base. A base é a respiração. Porque é com a respiração... Porque assim, o sistema nervoso autônomo, ele controla a tua respiração. Mas você é capaz de controlar a própria respiração. Também. Então, quando você entra no gelo, a tua respiração dispara. Então, você tem que entrar no gelo com a respiração lenta. E a hora que ela disparar, você tem que ter consciência que ela está disparando e reduzir a velocidade dela. Porque no autônomo ela vai disparar porque ela está vendo que alguma coisa está errada. Por que ela quer? Ela quer aumentar Para esquentar o corpo. a absorção de oxigênio. Ela aumenta o processamento do fígado para ele jogar glicose no teu sangue para ter força nos músculos para você disparar. Ou porque ou você vai ter que lutar ou você vai ter que fugir. Uhum. Né? Você está entrando no modo luta ou fuga. Certo. Então, a respiração lenta faz com que o corpo entenda, o cérebro entenda que você não está em perigo. E aí ele desliga o modo luta ou fuga e a pessoa não quer mais sair do gelo. Daí ela fala assim, que legal, eu consigo. Uhum. Eu já testei, fiquei 20 minutos na banheira, porque você sente algumas dores quando entra no gelo, né? Porque tem uma contração dos músculos. Contração ou estica, todos né? os nossos vasos sanguíneos, capilares, veias, eles são recobertos por músculos lisos. E quando você se expõe ao frio, esses músculos, eles contraem. Para quê? Para mandar o sangue todo, a maior parte do sangue, o sangue quente, mandar o sangue para a parte central do corpo, proteger os órgãos vitais. É uma defesa do organismo. Claro. Modo de sobrevivência. Exato. Se você não está acostumado a usar esses músculos, porque você está sempre no quentinho, a primeira vez que você entra no gelo, esses músculos doem. Como na academia, que você nunca vai, daí um dia você vai lá e faz não sei quantas flexões, aí no outro dia você não está conseguindo andar. E é a mesma coisa, quando você entra na banheira, você sente os músculos contraindo. Você sente muita dor na primeira vez. E a mão é a que mais dói. Dói o pé, dói. Porque quando gela hoje, eu ando de moto no inverno agora, mesmo com luta, às vezes gela. E a mão dói? Mão dói. Dói. E aí eu falei, não, eu quero ver até quando que vai doer isso, né? Quero ver se continua doendo sempre. Aí eu entrei. Você tá contaminado pelo Denilson, tô percebendo. Tô super. Super. Não, eu Ele falei pra dominou ele tua lá mente e já depois... Total.
Aí eu falei pra ele ir lá fazer o curso e acabou que, né? Você trouxe o curso pra dentro de casa? Trouxe. Agora eu tenho que aguentar isso, né? Durante o curso de instrutor, eu tive que montar o workshop pra dar o curso. Eu tinha que dar o curso pra alguém. Precisava Pra dar quem, cobaia. pra quem que eu dei o curso? Pra quem morava dentro da minha casa. Tá aqui. Pessoa mais próxima. A pessoa chegava lá em Ela, casa o quando Gabriel. via, tava dentro da banheira, né? Quem chegasse lá em casa, quando via, a pessoa tava na banheira. Ah, eu coloquei Gelo. todo mundo Os que veio. amigos, Visitar. Gabriel foi. Gabriel Busca-se foi. cobaias. E aí, 20 minutos. Aí, depois de uns 10 minutos, não tinha mais dor nenhuma. E era só um êxtase. Mas e a sensação de estado- frio fica ou não? Ou ela também Você passa? sente o frio. Sente, mas É. não é Você mais produz- aquele incômodo. Como é um processo mental, você produz calor. Você manda calor para as extremidades. Você imagina um calor que está saindo do teu centro e está indo para as extremidades. Você pode imaginar um fogo, você pode imaginar cor vermelha, alguma coisa que represente calor para você. E aí mandar isso para as extremidades. E você sente quente. É. Eu já senti Digamos isso. assim. Meu pé quente, minha mão quente, só que eu estava Vocês dentro do estão gelo. tudo com blusa, né? Eu não tô. Pois é. Eu sinto o frio, mas não me incomoda. Mas não incomoda. Deixa eu fazer uma pergunta. Ó, eu tenho sentido muito frio. Aí eu até tava falando com o Rocha. Eu tenho sentido muito frio. Assim, eu tenho me surpreendido com o frio que eu tenho sentido. Mas é da Eu idade, tô né, gente? muito agasalhado, tudo bem. É a idade também. Não, a idade deve ser Sim, mas é- pelo menos pela idade. Eu espero que não seja nada mais grave, inclusive, né? Mas eu tenho esse inverno agora, mesmo assim, agasalhado, às vezes eu tô agasalhadão, assim, é pra estar tudo certo, né? E aquele frio, assim, na mão, aquele negócio incomodando, e eu senti que a sensibilidade do frio aumentou mesmo, assim. Sim. Tá, Mas- essa é a pergunta que eu quero fazer. Exatamente isso. Existe algum método agora, que você possa me ensinar agora, para eu esquentar minhas mãos? Assim, pra As você, minhas mãos pra estão você geladas não, agora. Não ter mais problema. Você não. Ó, eu tô que com a sei. mão gelada agora. É igual a minha. Não, veja. Tá gelado. Gelada? Tá bem gelado. Ah, você tá quente. Como é que faz pra Meu esquentar? Deus, Rocha. Não, é sério? É isso. Parece que eu morri, ó. Não, morreu, o cara morreu. O Denilson, mas Não Existe incomoda. um exercício Existe pra... um exercício pra não te incomodar mais. Vai. Vai, me Põe as ensina, mãos na ó. mesa, relaxa, Tá. relaxa os ombros. E agora você inspira fundo, só que você não vai encher a caixa torácica. Isso. Você vai encher a barriga. Tá. Você vai Diafragma. diafragma, você vai fazer uma respiração diafragmal, Ok. vai empurrar os órgãos para baixo, tá? E daí enche tudo, até o peito. Primeiro a barriga e por último o peito. E daí você solta bem devagarinho o ar. Faz 3 vezes. Vamos lá? Deu 3 vezes? Fiz 4 só pra... Fiz 4. Como é que tá se sentindo? Não esquenta rápido assim. Não esquenta rápido, mas vai sentar, mãe, você. Mas- Eu tô me sentindo relaxado. tá se sentindo relaxado. É, mano. Então, se sentir relaxado é a primeira coisa, porque se você tá relaxado, você não te incomoda mais o frio. Né? Você meio que esquece. Esquece. É, E quando aí- você começa a se contrair por causa do É, frio, É, só exato. piora. Só piora. Contrair só piora. Só piora. Então, você conseguir relaxar Relaxar. num ambiente caótico, Opa. num ambiente estressante, é algo bom, benéfico para o teu organismo, porque você não vai ter problema de estresse. O frio é um estresse, mas é um estresse bom, porque ele te traz benefícios. As contrações dos músculos e tudo. É academia para o teu sistema cardiovascular. Né? Tá. E aí, um grande benefício de longo prazo do método é a aclimatação. Você passa a sentir menos frio, você consegue viver em ambiente mais frio com menos problema, entende? Então, assim, menos agasalho. Por exemplo, eu não uso mais a jaqueta pesada lá da Itália. Eu uso só a jaqueta de primavera, de outono. Porque o inverno lá é temperatura negativa todo dia, né? Não é como aqui que faz -2 de noite e de dia chega a 15. Tá. Lá, se fizer -2 de noite, de dia vai fazer 2 ou 3. No máximo. No máximo. Então, as pessoas usam jaquetas pesadas, né? Então, a pessoa está na casa aquecida, casa bem isolada, aquecida, põe uma jaqueta para entrar no carro, liga o aquecedor do carro, vai para o escritório. Então, a pessoa está sempre se mantendo aquecida. Quem
quem faz a exposição ao frio não sente essa necessidade de estar tão aquecida. E aí ela começa a receber os benefícios da saúde, do sistema cardiovascular, dos hormônios, entende? Porque quando você se mantém sempre aquecido, você deixa o teu corpo como se fosse em repouso o tempo todo e não faz essa atividade que ele precisa fazer, Que é natural, né? que é natural. Então o bom é não se agasalhar tanto. Não se agasalhar tanto. E outra coisa, por exemplo, agora você está numa situação, pode ser de estresse, porque quando a gente vai fazer, tem um vídeo, sim. tem uma câmera ligada, a Sim. gente vive uma situação de estresse. Eu sou cantor. Sempre que eu vou cantar, minha mão gela. Ah, Não então. interessa a temperatura fora. Então você isso. faz esse exercício de respiração antes de entrar no palco. Porque o frio, ele é o estresse. É. O frio da tua mão, ele é por causa do estresse. Ok. Então, você respira que a tua mão vai aquecer. Porque você vai relaxar. E outra, uma coisa que a gente sempre ensina no curso como fala isso em português? A renda... Se render. Se renda ao processo. Porque normalmente quando Largue a as gente quando a gente está vivendo alguma coisa que é estressante, a gente tem uma A gente se tendência a se armar. A virar E aí- reativo. A gente reage. Reage. Se a gente É souber em tudo, né? receber Tudo. Se você às vezes esse é humilhado estresse, e você nunca quer ser humilhado, mas às vezes aquela humilhação, aquelas coisas que acontecem na vida pra você, te ensinam. Muito. Né? Então, assim, você se priva de viver aquela sensação. Mas Né? Não, porque eu não aceito. Né? A pessoa que eu não aceito, eu não quero. Não é para mim isso. Eu acho que o pensamento positivo, a energia positiva, tudo isso é positivo. É positivo. Mas a gente passar por determinados caminhos, né, eu acho que Fortalece, você né? sai mais forte. Aham. Né? Igual você está falando dos músculos. A gente nunca mexeu nele. Né? Eu odeio sentir frio. Eu acho feio a pessoa. Porque você sente o frio, mas tu não fica Incomodado. Cara, tem gente que me incomoda e chega assim. Ai, cara, tá frio, né? Não, sim, avisou que ia estar 13 graus. Pois eu só tô com uma blusinha. Cara, avisou que ia estar 13. Então, por exemplo, esse ciclo agora de frio, eu uso cerola todo dia. E pronto. Pronto. Porque eu tô na moto, tô no sei, na sala gelada, né? Eu uso cerola. eu não uso mais cerola. Entendeu? Mas é porque você Nem na preparou Itália. pra isso. Nem na Itália. Eu vou Entende? eu ia, né, pro escritório, porque eu vou chegar ainda, não sei, mas eu saí da empresa. Eu ia de moto pro escritório, -1, -2 lá fora, e eu ia de calça jeans. E o joelho não congelava? Gelava. Gelava. Se congelou, ele não lembra. Mas eu sentia o prazer naquele frio no joelho. Eu abria o capacete pra pegar vento frio na cara. Isso eu faço. Isso eu faço. Às vezes tá frio, tô toda agasalhada, mas eu gosto do vento gelado, Exato. essa coisa me faz bem. E algumas vezes eu cheguei até o escritório, que eram 20 minutos de moto. Cheguei até o escritório com o capacete aberto. Talvez eu acho que Tão se eu bom me que eu tava reprogramar, eu vou me dar bem nisso. Porque eu não gosto, na verdade... Escuta, o Rogério de não tá entrou na reclamando. banheira ainda, né? Não, ainda não. Pô, mas tem tá um cara na bem hora. propenso aí, ó. Eu não... Acho que tem 2. Não. Não. Mas voltando à tua pergunta, eu achei muito interessante a tua pergunta, porque eu consegui te explicar o que eu adquiri com o método. Certo. A capacidade de acalmar meu sistema nervoso Certo. e poder trabalhar direito durante o dia. Porque aquela pressão que eu tinha durante o dia que me dava um estresse que eu não conseguia aguentar, eu achei um instrumento para lidar com ela durante o dia. Então, a hora mais difícil do meu dia, muito estressante, eu parava, Tá. respirava 3, 4 vezes, Diafragma. e aí eu raciocinava. Tá, e quanto tempo depois ainda você ficou na indústria? Depois do curso ainda, né? Porque você não se desligou assim. Vou abandonar tudo aqui, alô? Não quero mais trabalhar. Tô dentro da banheira de gelo Toda aqui, banheira aqui, decidi que não vou voltar se mais. dane todo mundo aí. Não foi assim? Não foi assim. Digamos assim, eu fui... daqui a algumas semanas vai fazer 2 anos que eu entrei no gelo a primeira vez. Tá. Mas quando deu 1 ano e meio... Quando deu 1 ano, eu já falei pra minha chefe que eu tava querendo sair da empresa. Falei assim, chefe, se prepare porque eu acho que o meu ciclo aqui acabou e eu vou ter que achar outro lugar pra trabalhar. Ela falou assim, como assim, Nilson? Não tô entendendo. O teu último ano foi o melhor de todos até agora. Por quê? Eu conseguia controlar o estresse, conseguia trabalhar melhor, conseguia render mais. Exatamente bem. por Você estar tava controlando o estresse. Então, eu aumentei a minha produtividade no trabalho porque eu tinha um método que me ajudava a controlar o sistema nervoso. Arma secreta ali. Arma secreta, eu tinha.
Aí eu expliquei pra ela, né, o que eu tava fazendo e falei assim, ó, eu já sou instrutor, já tô dando curso. Já falou, você tá louco mesmo. Não, então tá. Então, Agora tá. a gente tá falando aqui com várias pessoas que não querem largar os seus empregos, não querem largar a indústria, né? A gente tá falando Exato. aqui com... A gente não tá falando que todo mundo tem que fazer Não isso, é né? isso. A gente tá falando com gente aqui Ninguém vai viver disso. do mundo todo, né? Exato. Moçambique, Canadá, eu Canadá, soube. Itália. Estados Unidos. Tá. Tamo aí. Então diga para essas pessoas que é possível, então, eu manter meu emprego É. e controlar a minha ansiedade, controlar o meu sistema nervoso Sim. para continuar trabalhando bem. Exato. É isso? É isso. Você Então olha, ganha... olha lá e fala pro povo. Você ganha um instrumento de gestão do estresse. Não, conta melhor essa história lá. Vende esse produto e vai, olha ali e vende. Essa câmera é sua, vai. Então, Ó, primeiro vamos fazer você vai vender ali o método. O que, que é isso que aconteceu com você? Vai lá. não, o que aconteceu comigo é que eu aprendi a lidar com o meu próprio estresse. E com isso eu só cresci, eu só melhorei a minha produtividade, o relacionamento com os colegas, com o trabalho, com o chefe. Então isso foi o que aconteceu comigo. Porém, como eu tinha entendido que o meu ciclo já tinha acabado, eu consegui visualizar que eu precisava inventar outra coisa para fazer. E comecei pelo método. O que eu fiz além disso? Eu fiz um curso de coach. Eu sou formado coach hoje. E eu estou conduzindo pessoas também em processos de coach. Por exemplo, uma pessoa que o estresse não é o problema dela, mas é a produtividade, é a organização. Eu conduzo um processo com a pessoa para que ela possa atingir os objetivos dela. E saia da procrastinação, entre na produtividade, se é esse o objetivo dela. Ou, por exemplo, a pessoa que quer perder peso, eu posso conduzir um processo de coach para uma pessoa que quer perder peso. Não sou nutricionista, não sou médico, mas eu posso conduzir uma pessoa num processo desse. Então, isso tudo eu descobri através do método que me deu a calma de eu poder parar, pensar e entender quem sou eu. Uma outra coisa que eu quero fazer agora, eu quero fazer um curso sobre movimento, porque a vida inteira eu fiz esporte e o esporte que eu mais gostei até hoje foi a capoeira, que é o esporte que mais movimenta músculo, mais elasticidade e agilidade. Então eu quero voltar para essa área do movimento para integrar tudo isso. O método, que é a respiração, exposição ao frio e mentalidade, o coaching e o movimento. Então isso vai ser o pilar do meu trabalho daqui para frente. Porém, eu tive que sair da Trabalhar com indústria pessoas. Trabalhar com pessoas, sim. Porque, na verdade, a gente precisa, né, Rogério Rocha. Roy, Rorô e Rô. Rorô. E Adorei. os dois canhoteiros. Os dois canhoteiros. Adorei. Só por Rorô. Isso aí. Alvo podcast com Até o Rorô. óculos dos caras é Ainda não é parecido. nem casal, porque ainda não... Né? Não é Porque ainda porque não a gente pintou. não é... né? Não. Não, mas... Na hora que Mas- tentar. Na hora que Por que você tá pintar, rindo, Aládio? É, Oládio, cara. Oládio. Oládio, o negócio é o seguinte, gratuito pra você, o curso aqui, ó, vai ser bancado pelo AlvoCast e vai... Oládio vai entrar na banheira. Você vai entrar na banheira. Olha, ó, conta aí, Denilson. Ah, diabetes. Diabetes nem vai existir. Sempre ele vem com diabetes. Diabetes O que que é? bobagem Ele pra- tem Ele é diabetes? diabético. Mas aí Cura? você Cura o gelo? pode, Congela isso pode açúcar lá. ajudar no tratamento do diabetes. Olha aí, ó. Exato. Ele sempre vem com uma desculpinha. É que eu sou diabético. Pronto aí, ó. Fala aí. Eu Que sempre pode falo ajudar no assim, tratamento. eu sempre falo assim que a gente quer ver Deus, mas não quer rezar, né? Ninguém quer ajoelhar para rezar, É né? isso aí. A gente quer ver Deus. Então, assim, claro, não é que diabetes você vai curar, né, assim, como um passe de mágica. Não. Mas hoje já, né, nas medicinas integrativas já se fala em você promover saúde ao invés de curar doença, né? É você criar um ciclo de saúde na tua vida ao invés de você curar doença. Então, no fim, a gente descobriu que isso sempre foi o nosso caminho. Porque o meu caminho foi porque eu fui criada com chá, com horta em casa, com coisas de casa, sempre comida feita em casa, porque a minha mãe estava em casa, né? Então, Comida menos meu pai industrializada. tinha também. sempre horta, minha mãe sempre... A gente plantava em família juntos, produzia comida juntos. E assim, primeiro tinha o chá, depois a gente ia ver o que era o próximo passo, né? Se ia precisar de um remédio além disso. Exato. E, claro, ninguém aqui é contra a medicina Claro, tradicional, claro, né? lógico. Mas eu acho que o ser humano foi delegando muito a sua saúde, né? Então, eu meto o pé na jaca e depois eu dou ao médico a responsabilidade de cuidar de mim. Uhum. Então, Eu não me cuido e eu torgo
esse problema pra alguém, mas não, você vai resolver pra mim. Não, mas, Exato. cara, não. E aí eu chego lá e eu quero um milagre, né? Uma A espera de um cirurgia. milagre é o filme da saúde, né? Da saúde. Das pessoas hoje, né? Lá do A Tom espera Hanks. de um milagre. E assim, a gente precisa cuidar da nossa saúde e ter autonomia para cuidar da nossa saúde. E então a gente acabou percebendo que a nossa busca sempre foi por isso, por técnicas e métodos que nos dessem essa autonomia para a gente gerenciar a nossa saúde. E não simplesmente entregar a nossa saúde assim, viver qualquer coisa e depois ir falar com o médico. Que pra remédio ele- que eu tomo? Deixa a vida me levar, né? Exato, Me exato. dá um remédio. E às vezes chegar em um médico que tem problema cardíaco para tratar do coração, né? Então, assim, a nossa saúde é uma coisa muito séria para a gente fazer isso, para a gente delegar na mão. E a gente não vê só isso na saúde, né? A gente vê em várias áreas o ser humano delegando e não querendo se responsabilizar, né? Pelas suas escolhas e a sua vida. E uma coisa também que ficou muito claro para nós nesse nosso despertar é que a gente não está falando de uma vida onde você tem que trabalhar e conquistar coisas. Nós estamos falando de uma existência, de uma passagem pela Terra. De existir bem. Como Andriara e Denilson, é só essa vez que a gente vai passar por aqui, né? A gente não sabe do depois, né? O que vai acontecer, se existe vida, não existe vida, depois da morte, se, né? Cada pessoa pensa de uma forma. Vai mas chegar num tempo que ele não sabe. Né? mas Tem um limite. é uma existência, nós estamos falando de uma existência, então eu preciso fazer bem as minhas escolhas nesse tempo que eu estou aqui na Terra. Porque a minha vida não é essa rotina que é um pouco imposta, né? Porque a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa. A gente tem responsabilidades, né? Enquanto vida na Terra hoje. E a gente precisa, então. Também sair um pouquinho desse tran-tran, como a gente fala lá na Itália. Não sei se esse termo Não se usa aqui. Corre, não sei o corre. que. Tran-tran, Corre, corre. Para olhar o que eu estou fazendo que está prejudicando a minha saúde, né? E aí a gente pode falar de saúde mental, de saúde física, de saúde espiritual, porque a gente vai para a igreja no domingo e pensa que isso é espiritualidade. Isso não é espiritualidade, isso é só uma maneira de praticar a espiritualidade no domingo, mas e os outros dias da semana, né? E então a coisa, né, o pacote básico, né, que é acordar de manhã, você já foi dormir tarde, né? Porque às vezes trabalha até tarde ou fica assistindo Netflix, passando porque agora, né, a gente não precisa esperar mais nada. Então, acabou um episódio, já começa o outro, né? Então, antes na TV... Antes de assistir o episódio ou ver o filme, ainda tem uns 40 minutos antes para você escolher, né? Exato. Não, e começa, antes não, ainda você comeu qualquer coisa, né? Você chegou do trabalho exausto. Comeu qualquer coisa de qualquer jeito. Comeu qualquer coisa de qualquer jeito e foi pro sofá correr esses 40 minutos para achar uma série ou uma coisa. E aí você fica assistindo um capítulo depois do outro e você vai dormir com a cabeça cheia da tela, da informação, daquela luz, deita na cama, fica com insônia, com a cabeça agitada. Aquele coquetel de dopamina. O sistema nervoso estricnado, Dopamina barata. Dopamina barata. não dorme Porém, o bem. cortisol tá ali. O cortisol tá ali. Tá ali. Você leva o cortisol para dormir com você. Exatamente. Né? E aí, você dorme bem? Não tem. Não tem como dormir bem. Aí você não dorme bem, daí você acorda de manhã, pega o celular já, né? Primeira coisa. E já começa a olhar, já vê que o Irã e o Iraque, né? Pronto. Todos esses problemas que estão acontecendo no mundo, né? E não que a gente não tenha que se informar, mas não é a primeira coisa do dia, né? Então, quando você acorda, você já está começando a se responsabilizar pelo teu dia, como ele vai ser, né? E então, Você, o no que a teu gente... despertar, né? Eu acho que às vezes a gente desperta, já joga a coberta pro lado e pula e vai. E vai. Você não dá um tempo de você acordar ali na cama, despertar, abrir o olho, dar uma espreguiçada ali mesmo. A gente não tem esse... Você deixa 3 times do celular, mas é só pra você dar a rolada pro outro lado. Não é você, para pensar. No primeiro você... Não é para respirar. Não é para espreguiçar. Você já, 3 times para você não perder a hora. Né? E aí você já puxa, pula e sai andando. A minha mãe, por exemplo, ela tem 85 anos e está muito bem, obrigada, de mente. Manda beijinho e abraço lá. Beijo, mãe. Te amo. Terezinha Piccoli. Minha mãe. Minha mãe querida.
E 85 anos, e eu sempre fiquei observando, assim, né? Nossa, como a mãe tá bem de mente, né? E aí, observando ela, a primeira coisa que ela faz de manhã, ela acorda e ela reza um terço, né? Porque a religião, né, dela é católica, então ela reza o terço. E antes de qualquer coisa, Ela né? tira um momento para ela, né? Introspecção, né? Um momento de meditação. Meditação, porque, né, através da oração. ali É uma no... meditação. Né, correndo Do as contas do Rosário, né? do rosário, É. ela vai rezando e né, Pedindo ativando a Deus o espírito. Ela sempre fala, rezei por você, rezei por não sei quem. Aham. Então, tá meditando, Aí pensando nas pessoas, depois, pensando né, bem. aí depois né? ela toma o chimarrão. Ela não vai direto pro café da manhã, né? E aí, Pra daí tomar eu, o chimarrão, ela vai lá fora cortar a lenha, dela acende o fogo no fogão a lenha, dela esquenta a Caramba. água no fogão a lenha. Que legal. talvez faz hoje o chimarrão. talvez hoje ela não tá fazendo isso porque tem os filhos, né, do lado, mas Não. ela sempre fez. Quando Mas ela eu ia tem um- lá, mas- eu escutava às Se 7 da precisar, ela manhã o faz. machado quebrando a lenha. Eu falei, É. meu Deus, e eu aqui na cama? Mas é um No dia ritual seguinte, dela. deu um jeito É de o ritual levantar cedo, dela. fui eu lá partir a lenha. E talvez, assim, o que a gente tem que observar não é fazendo nenhuma, né, nenhuma... Teologia. Não, e nenhuma... Ai, agora eu confundo as palavras se eu tô falando Fala em italiano. em que ele italiano traduz. e... Fala em italiano aí que ele traduz. Não é a gente fazer terrorismo com a vida moderna, né? Porque a vida moderna tem muitas coisas boas, né? Mas talvez o que o homem tem que olhar hoje é aonde... Não é demonizar. Não é demonizar a vida moderna, A vida né? moderna. Porque imagina uma mulher como a minha mãe que lavava a roupa toda na mão de 9 pessoas, mais gente que morava na nossa casa, na mão, né? No frio, no na água tanque. congelada do tanque. Era punk, né? O Denilson chegou atrasado com a história do gelo. A sogra já... Ela já mexia com fazia. isso aí de uma outra maneira, Denilson. Sim, e aí, É. Inclusive o gelo, né? Ele é uma medicina ancestral. A gente pode falar isso. Não é uma novidade, né? Sim, o não. gelo. O frio, né? A exposição ao frio não é uma novidade. E ela ativa o homem ancestral que existe dentro de nós, né? Então, isso que eu estava falando do mundo moderno, né? Não é demonizar o mundo moderno, mas eu acho que hoje a gente precisa olhar e ficar atento, né? Ficar policiando o que a gente está... O que foi o excesso de comodidade que a gente criou para nossa vida, né? A coisa de você sair da mesa, se jogar no sofá e ficar o tempo todo... Não abre o portão, não tem que mudar canal Não de TV. Exato. A gente criar situações em que a gente tem que se mover, porque nós somos seres biológicos que precisam de determinadas coisas. Um corpo biológico precisa Movimento. de coisas para ele funcionar. Sim. E a gente é tão inocente, assim, tem horas que a gente, se a gente parar para pensar, o ser humano avançou muito em algumas coisas, mas tem coisas que é pueril, Regrediu. né? É pueril a coisa de você pensar que você vai ter saúde mesmo você não alimentando bem um ser que é biológico, que precisa de movimento, precisa de um determinado aporte de vitamina, de sol. É uma ingenuidade, né? É uma ingenuidade, é criança isso, Bobagem, né? é ingênuo. É a mesma coisa a gente poluir a água sabendo que nós não vivemos sem água, né? Que na terra, é impossível ter vida na Terra sem água. Mas a gente mesmo assim polui. Então é uma inocência quase, né? E aí, quando você entra no gelo, quando você vive um processo como esse, você acorda, desperta. E fala, nossa, mas esse corpo é tão potente, né? É verdade, vocês falando aqui, eu fiquei pensando, cara, como a gente tem um corpo poderoso. A gente tem um poder. E é o que fala, a gente usa minimamente o nosso corpo, né? Sim. Usa a capacidade dele, mesmo cerebral, bobagem, né? A gente usa. O nosso cérebro, ele não é feito para você avançar, para você progredir, para você malhar. Ele é feito para manter o corpo vivo. E para acumular energia, acumular caloria para ter de reserva. Ele quer isso, ele quer menos movimento possível, quer ficar tranquilinho, de boinha, para manter o sistema vivo. Isso né? é a nossa mente, né? Que ela entende que se você gastar energia, você vai morrer. Isso.
Só que... É igual o gelo. Você entrou, eu vou morrer. A respiração. Não, calma. Você não vai morrer. É só um processo aqui. Você vai se manter Exato. vivo. Gente, é muita informação nova, desde a nossa informação sobre Itália. Aqui, Aliás, a cultural. Itália já foi muito legal falar sobre Já isso. dá um podcast só, a próxima vez que vierem aqui, já traz uns troços da Itália. Olha, isso aqui Ah, é vamos isso, fazer olha, uma, fazer um novo degustação. episódio aí A sobre gente isso. faz uma mala, a mala Alvo Cast. Já pega dos amigos, ó, vou pra lá, quer levar o negócio para o Brasil. Quer crescer? Vamos levar Isso, novo cast. isso. Então vamos trazer um vinho tinto dos bons. Olha, né? vamos lá. Amarone, um Montásio, uma Cacciota. Mas não pode falar aqui no podcast, senão os caras lá vão ficar de olho na gente. O cara da alfândega. Não, mas assim, gente, é Vamos trazer o vinho sensacional. Luqueta, né? Vamos trazer o Sensacional. Luqueta. Esse começo aqui pra gente. E assim, isso não estava no programa, né? Não. A gente veio programar falar do gelo e no fim rolou uma cultura raiz aqui, Mas não né? tem como não falar da Itália, né? Sensacional, né? Uma Sensacional. cultura incrível. É incrível. Os caras são... E assim, eu queria que você explicasse pra gente, Nilson. Vamos vender agora, né? Vamos vender. Vamos vender agora, usa um tempo aí para vender. O que vocês vieram fazer no Brasil? Que vocês vieram, claro, ver a família e tal. Sim. Mas vieram fazer um trabalho. Assim, também. Desde TTT. 2023, quando eu me formei instrutor do método, eu sempre quis trazer isso para o Brasil. Então, meu primeiro curso foi no Brasil, fiz o curso básico, né? Eu dei o workshop do curso base, que é o fundamental. Ano passado, quando eu vim de novo, eu acabei não vendendo o curso, mas o que eu fiz? Eu fiz para os meus amigos. Eu montei na casa de um amigo meu, fizemos o curso lá e dei o curso para os meus amigos. E eles acharam tudo muito legal, vamos fazer em mais pessoas. Eu falei assim, olha, o que eu gostaria mesmo de fazer é uma expedição de inverno. Porque o primeiro que eu participei foi a expedição de verão do Inhofe. Ele faz uma no verão, uma no inverno. E a do inverno que ele faz na Polônia, no sul da Polônia, um lugar muito frio. E aí eu fui para lá no encontro anual dos instrutores e fiz as atividades que ele faz lá, que é o banho na cachoeira. Posso falar o nome da cachoeira, amor? Pois é. Coloca um pi depois. A cachoeira Precheca. Boa. E a gente subiu o Monte Snezka sem pode falar. camisa. Snezka. Só de bermuda. Tava -5 e ventando pra caramba. -5. -5. Ah, não subiram descalço também, né? Não, de botina. E levando as roupas na mochila, né? Sim. Então... Mas o Win, ele faz descalço. Né? Ele faz descalço, -5. Ele já quase perdeu o pé numa... Ele fez uma meia maratona em cima de um lago congelado. 22 quilômetros? 21 quilômetros 21. e 100. Maratona 42. Descalço, lá na Finlândia. E nessa maratona ele começou a ter um pouco de congelamento da pele do pé. O médico falou que ele teria que tratar, ele não quis tratar com remédios, ele continuou fazendo os respiros dele, as meditações, e melhorou. Só que depois ele fez uma maratona completa na neve, descalço, 42. a 4.000 metros de altitude, numa das bases do Monte Everest. E aí, nessa vez que ele fez essa maratona, ele estava fazendo a subida do Monte Everest. Então ele estava quebrando 2 recordes mundiais, que era a subida do Monte Everest de bermuda, que ninguém tinha feito até aquele dia, e uma maratona a 4.000 metros de altitude só de bermuda. A maratona ele completou, a subida do Monte Everest ele não completou porque depois da maratona ele teve que calçar os sapatos. O médico falou pra ele assim, você não vai continuar daqui se você não botar sapatos. E o ar vai ficando rarefeito também? Vai ficando por causa da rarefeito, altura, só que né? ele com o processo de respiração, ele consegue fazer a aclimatação e não em uma semana, em um dia. Entende? Em um dia. Em um dia ele faz a aclimatação e continua a subida. Então ele chegou na Zona da Morte, que é a 7.000 metros de altitude. Esse recorde mundial ainda é dele. Ele é a única pessoa a chegar na Zona da Morte só de botina e bermuda. Ninguém mais conseguiu repetir isso. E ali, quando ele chegou no refúgio da Zona da Morte, o médico examinou o pé dele e falou assim, cara, ou você aborda a missão aqui, ou eu vou embora e você se responsabiliza pela tua vida. Porque você não vai voltar com esse pé. E daí eles aceitaram a indicação do médico e ele interrompeu ali. Porém, é um recorde mundial. Ele não precisou Não deixa chegar de ser um recorde. não deixa de ser um recorde. A gente não vai fazer isso lá em Urubici, né? Não, Mas... Então, o que acontece? Eu tinha a vontade de trazer para o Brasil a expedição de inverno, que é com uma trilha com pouca roupa, com um banho na cachoeira. E qual é a cidade do Brasil onde a gente poderia fazer isso? Eu
pensei numa cidade fria. Urubici é muito famoso pelo turismo de inverno, porque lá neva. Além de porque bonita, né? lá É uma cidade natureza. muita abundante. natureza. E é isso que o método prega, né? Contato com a natureza, contato consigo mesmo, contato com pessoas. Então eu pensei em reunir um grupo de pessoas onde eu vou ensinar o método e vou levar eles na natureza a praticar o método. Então, nós montamos o curso em Urubici, que vai ser agora, em junho, do dia 27 ao 29. Então, vamos chegar lá dia 27, final do dia, e dia 29, depois do almoço, termina o curso. Então, nesses 2 dias, eu vou dar o curso base e o avançado. Então, a pessoa não precisa ser uma pessoa que já pratica o método para poder ir para esse curso. Porque sábado de manhã eu vou dar o curso base inteiro, com um banho de banheira. Então, vai ser o banho controlado na banheira. E à tarde nós vamos fazer a trilha. E no domingo eu vou dar o curso avançado e daí o banho na natureza. Num riacho que tem nos fundos da estrutura onde a gente vai estar alojado. Vai ter uma caminhada, né? A caminhada no sábado à tarde. Então, Denilson, olha tem- ali para aquela câmera ali, ó, e faz esse convite já grava um convite pra galera ali, ó. E tem mais, né? Vai ter um bônus. É. Né? Sempre tem o bônus, né? Esse é o bom. Um dos participantes, ele vai dar uma palestra. O Dr. Eduardo Coraça, que é famoso pela nutrição natural. É uma das pessoas que mais entende sobre jejum intermitente e alimentação no Brasil. Ele vai participar do curso como participante e vai dar uma palestra sobre alimentação natural. Então, eu gostaria de convidar quem está assistindo seu podcast a vir conosco para Urubici, do dia 27 a 29 de junho. Vai ter o curso básico e o avançado do método Wim Hof e, como bônus, ainda uma palestra do Dr. Eduardo Coraça. Vai ter diversão, vai ter comida boa, vai ter conhecimento bom, vai ter instrumento para levar para a vida, vai ter... Eu tenho certeza que vai ter transformação. Sim. Quando a pessoa voltar para para casa, ela vai voltar outra pessoa. Ela já tem que se despedir da família quando chegar, quando sair de casa. No bom sentido. No bom sentido. Vai voltar para casa outra pessoa. Porque eu sempre falo que as grandes transformações, elas são uma morte, né? Você morre para aquela pessoa que você foi e você renasce para essa nova pessoa que surgiu a partir daquela vivência, né? Então, o retiro Wim Hof, do método Wim Hof, é isso. É uma transformação que gera essa morte para aquilo que você não quer mais. E aí você descobre uma força que talvez está um pouco adormecida dentro de você. E quando ela acorda, uau! E assim, antes tarde do que mais tarde, né? A gente descobrir o que a gente precisa fazer e mudar. Porque, inclusive, tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, né? A gente está vivendo uma grande quebra de paradigma, né? Eu acho que se a gente for falar de algo parecido, seria a industrialização, né? Então, assim, a gente está passando por um processo que não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Que vai ser tudo diferente, né? A vida vai ser muito diferente do que ela já foi e a gente já está vendo isso acontecendo. A gente já está a gente vê assim que da pandemia, a pandemia foi o grande boom, né? Foi. Pra... Divisor E que a de gente águas. não melhorou. Eu sinceramente falei, cara, a gente vai melhorar. Todo mundo vai parar, vai ter que parar, e as pessoas voltaram para dentro de casa, as famílias e tal. E eu tive uma decepção pós-pandemia nesse sentido, porque eu vi que as pessoas pioraram. Mas, Rogério, eu Não serve. vou fazer o Advogado do diabo. Eu vou te fazer uma pergunta. Aham. Você melhorou? Muitas coisas eu melhorei. Eu vi coisas na pandemia e, assim, tomei bem real um susto. Assim, o dia que eu entrei na real da pandemia, que eu estava no shopping comprando, acho que uma capinha de celular no quiosque, e as pessoas fechando as lojas e o cara do quiosque, ele estava levando embora tudo. Eu falei, como, cara? Onde você vai? Uma semana antes dele, falou, não, isso aqui vai demorar. A gente vai demorar para voltar. Entende? Então, aquilo ali foi um choque. E eu saí na rua do shopping, olhei a canaleta, não tinha um ônibus, Então, um veja carro, lá não tinha como ninguém. chegou. Foi muito estranho eu dirigindo É naqueles uma dias. sexta-feira à noite, assim, final de estranho. tarde, a cidade estava deserta, vazia. Então aquilo ali foi um choque. E eu vi Avisa, muita então. coisa. E acreditava que o ser humano, ali, ele iria fazer uma reconexão com ele mesmo. E quando você estava falando, você falou uma coisa e eu pensei aqui.
vocês estão fazendo nesse turbilhão que a gente está vivendo, literal, um convite a pessoa voltar a ser humana. Ser humana. Cuidar dela mesmo, sentir ela. Porque não é assim, eu vou te dar um negócio, você vai levar para tua casa, você vai estudar. Não. Você vai parar, vir aqui. Né? Eu não tenho um milagre aqui. Eu vou pôr você aqui para você. Você não é um curanderismo nisso. Não. Você não está oferecendo uma garantia de nada. Não, é Você tá dizendo prática. assim, venha praticar uma experiência e ver o que você acha. Que vai acontecer com você. O que vai A acontecer? gente tem visto o que está acontecendo. É uma coisa científica, né? É comprovado Sim. cientificamente o que a gente vai levar ali. Não é não é. Não é doideira, não é coisa da tua cabeça. Não. Não é a inteligência artificial que te deu. Mas uma coisa que eu sempre falo, né, e que eu vejo na minha vida, é disciplina da prática. Porque eu volto a dizer, né, a gente quer ver Deus, mas não quer rezar, né? Então, por isso que eu fiz essa provocação de te perguntar se você se transformou, porque, assim, para mim, a primeira coisa que aconteceu na minha vida, que eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho uma amiga que sempre fala assim, eu falo aos pecadores dos quais eu sou o principal, né, que é o do apóstolo Paulo, O Paulo né? falou isso. Eu falo aos pecadores dos quais eu sou o principal. Eu não estou falando aqui que eu estou fora de nada do que eu estou dizendo aqui, mas uma coisa que eu percebi na minha vida que mudou muito para mim, a percepção da vida, foi quando eu parei de achar que aquilo que estava acontecendo com o outro. Que eram os outros que não tinham mudado, que eram os outros que precisavam mudar. E aí, quando eu virei esse dedo que estava apontado para os outros, eu virei para mim, né? E aí eu comecei a praticar coisas para que as mudanças que eu almejava acontecessem. E quando a gente muda, eu acredito muito nisso na reforma individual, né? Que a gente espera muito do presidente, do governo, do prefeito, né? E esses caras a gente percebe que eles também estão enrolados com a própria vida, né? Eles também estão enrolados Criaram, né? com a própria mente, com as próprias propostas deles. Eles também não sabem bem como fazer para resolver as coisas, não estão conseguindo. Ou então não querem, né? Muitos não querem, muitos não sabem. Mas o que eu entendi também na Itália, por exemplo, na Itália, no norte da Itália, é que tem alguma coisa que sou eu que tenho que fazer. E eu não vou poder ficar esperando alguém fazer para eu ver essa mudança no mundo, né? A mudança ela começa por mim, pela minha prática diária de acordar de manhã e fazer diferente pela minha saúde, pela minha vida, pela vida das pessoas que estão ao meu redor. E aí isso vai reverberando, né? Como se fala, né, nas culturas orientais, se fala da mandala, né? Como uma mandala. Isso vai reverberando para outras pessoas, né? Então... Deixa eu ser um pouco filosófico aqui. Às vezes a gente quer mudar o mundo, quer que o mundo mude, né? Mas se o governo fosse assim, mas se essas autoridades fizessem isso. E a gente é um mundo. E a gente precisa aprender a mudar o mundo que a gente é. Uau. Se todo mundo mudar o mundo que é, talvez o mundo todo seja afetado positivamente. Do micro para o macro, Do né? micro para o macro. Da célula, que é o mundo também. Exato. É um microcosmo, né? Começa em cada um, né? Começa em cada um. Em cada respiro, em cada gesto. E eu acredito muito no amor, né? No amor como uma energia, né? Que pode nos salvar nesse momento de transição, que não é um momento fácil, né? As pessoas estão sentindo isso, né? Eu vejo muitas pessoas angustiadas, com muitas crises de ansiedade, sem saber muito bem o que fazer, né? Que é a primeira coisa que acontece quando está mudando todas as regras, né? E a gente não consegue acompanhar porque elas mudam muito rápido. Então, e aí a gente foi buscar, né? Essas técnicas justamente para nos ajudar primeiro e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Você foi até estudou psicologia e tal para lidar com o ser humano, né? Para tentar entender ali. E mais do que o estudo é a prática,
Porque se você não pratica, se você não experimenta em você como isso vai funcionar, Não é falar sobre alguma coisa, é só falar sobre o que eu vivi, né? sobre o que você viveu. Então a Isso gente é tem diferente. levado isso, aquilo que a gente está vivendo. Porque a gente percebeu que a gente está sentindo o que muita gente está sentindo. Então, vamos começar pelo universo que nós somos. E aí isso vai se expandindo, né? Então a gente convida as pessoas, porque é uma grande oportunidade estar aqui no Brasil, esse método com um instrutor formado pelo Wim Hof, que é diferente, né? Quando você conhece o método, e o método ele é muito, muito bem feito, ele é incrível. Então, eu convido as pessoas que venham, que nos procurem no Instagram, né? Vocês vão deixar o Instagram. Ali embaixo, Que encontre um modo porque lá tem todas as informações, mas falem com a gente, que a gente tem o maior prazer em conversar com as pessoas sobre as dúvidas, porque às vezes é um medo, uma dúvida que a pessoa tem, que ela tá com vontade de ir, mas ela fica insegura. Coloca aquele que é do Danny, do Nilson, que é com o endereço lá do Instagram, que ele fala sobre isso, né? É bem específico ali. E a pessoa vai sair do retiro com um instrumento para ela usar na vida dela. Exato. Se ela não conseguir no começo a tomar o banho gelado por medo, por insegurança, mas só o fato dela ter esses conhecimentos, dela estar nesse retiro, recebendo essas informações, ela vai sair dali com uma percepção diferente da vida e um método de respiração que transforma. É um método que expande a consciência. Às vezes a gente vai para o respiro, né? E a gente tá com algumas dúvidas. Quando termina de respirar, que são 15 minutos, né? Então, diante de uma vida, o que são 15 minutos por dia que você dedique a você, né? E a gente termina o respiro, a gente tá com a solução para aquilo que a gente estava em dúvida. Porque existe até aquela oxigenação do cérebro, né? Não é Que magia. que a gente não pratica. Não A é gente tá magia, sempre respirando de um modo tão... Por que eu me sentia bem depois da corrida? Oxigenação do cérebro. Por que a pessoa acha que ela quer muito parar para fumar? Boa Para pergunta. respirar. Para respirar. Para respirar. Exato. Você sabe que eu fui para academia e daí eu cheguei e falei, moça, olha, eu nunca fiz academia. Olha, começou a fazer academia? Agora ele é um acadêmico. Uau! Aí, não, mas só escuta a história. Aí ela falou assim, tá, vamos devagar. Eu falei, você aqui é assim, moço, ó, eu nunca no dia faço isso aqui. Nem isso. Só de eu parar aqui no equipamento para fazer isso, Já tá doendo. só de eu erguer aqui para pegar um negócio para puxar, já é muito para mim, no meu tempo, na minha vida. Eu não preciso erguer tantos quilos lá, não. Só de eu esticar aqui e parar aqui, às vezes não precisa nem puxar o ferro. Não. Para aqui, eu paro aqui, e é isso aí. Aí eu respiro. Eu fico ali aquele tempo, às vezes parado, esperando para fazer a série de novo. E bobagem, eu falo, eu não quero ficar forte, musculoso, vou acabar ficando, vai, né, vai fazer bem para mim, vai, eu tô aqui porque faz bem. Mas a minha expectativa é só essa, eu fico o dia inteiro no escritório editando fechado aqui, ó. Se eu faço isso aqui, Já é movimento que você mudou não usa. tudo. Não, Movimento que eu não faço. e eu vou te falar uma coisa. Aqui a gente tem uma glândula que chama timo, que é o cardíaco, né? Nas filosofias orientais eles falam, né, do chakra cardíaco. E quando você ativa essa glândula, você emana uma energia que é a energia do coração, que dizem, né? Então, tudo que você quer que tenha uma boa energia, você traz da mente, do mental, para o coração, para aqui. Você imagina mesmo isso descendo e vindo para o coração. Porque a gente está muito na mente. E isso faz com que a gente pense que a gente pode passar o dia inteiro fechado. Um corpo biológico que precisa de movimento. Que precisa... Quando eu fui aprender a respirar, porque o ser humano desaprendeu, né? A gente nasce respirando bem. A gente e nem depois usa o diafragma para respirar, né? Não usa. Os bebês usam, né? Os bebês usam. Daí a gente vai crescendo, vai subindo a respiração, Sim. esquece. Fica curta. E Fica tem curta gente que fica em e apneia, alta. né? Tem gente Curta e que alta. fica bastante tempo em apneia, não respira, e depois respira curta.
Então, você imagina como que esse organismo fica. E aí, quando eu tava com crise de pânico. Quando eu cheguei lá na Itália, o Denilson começou a viajar muito. Ele nunca ficava em casa e eu ficava sozinha com o Gabriel. E aí, Um país totalmente e eu diferente. comecei a me perguntar, gente, o que eu tô fazendo aqui? E eu sentia esse frio, sabe? Quando você olha pra fora e não tem uma alma que você conheça, que você represente alguma coisa pra aquelas pessoas. Tipo assim, elas não estão nem aí se você tá precisando de alguma coisa, não tá. Elas não te conhecem, não sabem quem você é, de onde você veio. Então, Você é um organismo estranho. então, assim, eu sentia essa distância do primeiro afeto, de 12 mil quilômetros, um oceano no meio. Isso eu sentia muito Eu forte não isso. posso, eu vou lá na hora do almoço e minha mãe, né? Não tem. Não dava. É. E aí o Gabriel chorava, porque ele queria a avó, ele queria voltar para casa, queria... E aí eu comecei a ficar com crise de pânico, começou a trancar a respiração, não conseguia respirar. E daí eu procurei um psicólogo lá e não tinha, né, a terapia online naquele tempo ali. E aí eu procurei um psicólogo da região ali e o Dr. Dino Soldeira, que é uma unanimidade, é um xamã em forma de psicólogo. E ele falou assim... E daí a gente não se entendia, porque eu não falava bem italiano, eu tava tinha acabado de chegar ali e eu falava tudo errado e a gente não se entendia. E aí ele falava assim para mim, respira, porque respira é a mesma palavra. Respira, respira. E aí eu ficava... Eu sentada assim no sofá e ele falava, respira. E eu não queria, eu queria falar, não queria respirar. E aí ele falou assim, você precisa aprender a respirar. Você precisa... Venha pro meu curso de respiro. Aí eu fui pro curso e teve um dia que ele mandou tocar entre as costelas enquanto a gente respirava. Eu falei, gente, eu nunca toquei entre as minhas costelas. Sabe assim? Aí é um corpo que é estranho, a gente não conhece esse corpo. A gente não abre. É nosso, mas a gente não conhece ele. A gente não toca nas partes. Tem parte do corpo que você fica anos sem tocar, entende? Você já tocou, sei lá, no meio dos dedos, no Dedo do pé, no meio do dedo do pé. pé lá, ficou Assim, segurando tipo- ele lá. Você já pegou aqui assim, ó, e já viu que tem um buraco aqui, que tem as amígdalas que você sente aqui. Aqui tem, né, como é que chama aqui? A tireoide. Então, é isso. O convite é esse. É pra gente poder voltar pro corpo. É isso, voltar a ser humano. Voltar a ser humano. ser humano. Na Terra. Gente, sensacional. A gente só estava conversando 2 horas. A Lade acabou de mostrar pra gente ali. Mamma mia. 2 horinhas, um programa que a gente queria fazer 1h10, Coisinha bem simples. rapidinho. Mas Mas teve é. toda a parte da Itália que não estava programada, mas né? só aí já E dá um a episódio. alegria de vocês estarem aqui com toda essa energia, essa vitalidade, essas coisas boas que a gente sai renovado e querendo conhecer e entender um pouco mais, até querer segurar no dedo do pé lá um pouco, né? Para fechar aqui. O Alad vai lá fazer o negócio no gelo, depois conta pra gente. Vai mergulhar. Mas lá, se for bom, a gente vai, Alad. Não, ele vem. Mas você daí, vai curar da diabetes, então é melhor você ir primeiro. Ele vem, daí vocês vão ter que esperar até o ano que vem pra Aí, ir. ó, tá vendo? O Rocha É. vai curar as mãos frias lá. A mão É? fria, vai Dentro do gelo. Dentro do gelo. Dica, quando você tá com a mão fria, coloca na bacia com água gelada. Exato. Então, isso eu sei que funciona por quê? Pé frio, mão Quando, fria. quando eu vou lavar a louça no frio, Aham. acabei de lavar a louça, a mão esquenta. Exato. A Isso aí. exposição aqui ao frio faz com que o teu corpo reaja, Reaja produza calor e e manda produza calor. Exato. Isso. Eu até, o que eu fazia, né? Quando eu aprendi, né? Quando eu percebia que a respiração partia no diafragma, eu percebi que eu estava muito tenso. E aí era o momento que eu já estava 2 horas sentado trabalhando. O que eu fazia? Eu levantava e dava uma volta em volta do edifício da empresa, entrava pela outra porta, porque lá fora estava frio, tipo, estava 5, 6 graus lá fora, e eu estava num ambiente aquecido e estava estressado. Quando eu via que a minha respiração já tinha mudado para aquela de acalmar, para acalmar mais, eu saía me espunhar o frio, né? Eu não levava a jaqueta junto. E quando voltava, eu sentia o corpo aquecendo, né? E a mente focando. Sim, voltava para o ambiente com uma Exato. climatização Então, A mais... mensagem principal, acho que é: o frio é seu amigo. É. O frio é seu amigo. O Wim fala assim, né? The cold is your warm friend. Quer dizer, o frio é o teu amigo quentinho. Quentinho. O Win é Gente, maravilhoso. obrigado por vocês terem vindo aqui. Obrigada a vocês. Procurarem a gente, assim, vamos estar junto aí, pessoal, vamos. Foi muito e aqui legal. tá aberto,
para vocês, a hora que vocês estiverem aqui, quiser, podemos fazer um online daqui a pouco. Podemos. Lá da Itália, mostra A lá gente tudo pra pode mandar né, as notícias das coisas boas que tem Sim, claro. na Itália para replicar aqui no Brasil. Joia. A Itália é um país tem muita prática legal, sabe? Legal. De cidadania, né? Não, e uma hora a gente faz online. Você lá na sala de casa, a gente liga lá, põe no celular lá de baixo ali, conecta e a gente Sim. faz um online lá que vocês tiverem. O quiserem Denilson mostrar, dentro falar. da Da banheira. banheira, É, aí. fazer um negocinho online pra gente brincar um pouco. Eu fiz um estúdio dentro de casa, né? O que era o meu Pois escritório, é, onde eu trabalhava olha. online. Eu peguei, tirei a mesa, joguei pra parede, fiz um tatame, até eu coloco a pessoa pra respirar no tatame e tem o freezer do Ele põe lado. um freezer agora ligado Onde na eu tomada coloco- e regula a temperatura lá pra Exato. poder. E coloco a pessoa dentro do meu freezer, dentro de casa. Se o né? pessoal entrar Show. lá no The Nice, vai ver. Dando Vai ver no essa meu perfil cena. vai ver essa Legal. cena. Eu entrando no meu freezer, que é dentro de casa. Valeu. Muito bom. Obrigado você que Obrigada, assistiu gente. aí. Valeu. Espero que vocês estejam aquecidos agora, parando de reclamar do frio de Curitiba. É né? isso aí. Que a gente tá aqui não agora tá frio o aquecido. suficiente, ó. Aí, ó, eu tô- Não tá frio o suficiente. Valeu. Semana que que vem a gente respirar tá mais, de hein? novo aí. Um abração. Gratidão. Obrigado.